Então, oficialmente, boa noite, sejam todas e todos aí bem-vindos. Assim, estou muito feliz com o dia de hoje e muito feliz mesmo. E a gente tem uma grande jornada aí pela frente, juntos, tá? Então, eu vou bater um papo aqui com vocês e vou estar explicando as coisas técnicas, né? Como que vão ser os encontros e etc. E falar muitas coisas que não são técnicas também, né? Então a gente vai estar aqui, o destino nos conectou de alguma forma, né? A gente está aqui conectado, né? Nossas vidas se entrelaçaram, e vai ser uma jornada de bastante tempo juntos. Quando quando eu retornei para a do Terra, a decisão de voltar era uma coisa que eu queria muito voltar e fazer, mas assim, quando a gente já tem uma experiência, a gente não tem mais inocência. E inclusive muitos de vocês aqui, quem está bastante tempo no negócio, né, mais tempo, enfim, independente de quanto tempo está, viveu tempo suficiente no negócio. Algumas pessoas são bem novas, mas a maioria já tem um tempo de negócio. E quando a gente começa um negócio totalmente novo, né, a gente não sabe, né, o que nos espera, não sabe, assim, não tem nenhuma frustração, não cometeu nenhum erro. Então é diferente, né? A pessoa está naquela animação e quando a gente já vivenciou, a gente sabe dos desafios, tem alguns traumas e etc. Então eu entendo, né? Cada um de vocês. Eu também, né? Sou um ser humano muito falho em muitas coisas, cometi muitos erros, cometi acertos também, como vocês e estou aqui também recomeçando o negócio na do Terra. Foram decisões assim que foram bem difíceis para mim, porque existem coisas no negócio hoje que tem que ser feitas, que tem que ter muita paciência para começar do zero. E muita gente não tem paciência. Eu me questionei se eu teria essa paciência, se eu realmente queria. E assim, em muitos momentos eu vou falar aqui sobre o negócio e sobre a visão, o que faz valer a pena para mim fazer esse negócio, que eu acredito que é o que vai fazer valer a pena para vocês também. E a visão do negócio, os benefícios de um negócio de sucesso dentro da do Terra são extraordinários. Só que tem que ter o processo, né? Tem que ter o processo, tem que fazer as coisas. E muitas vezes a gente quer o bônus, mas não quer o ônus. Eu estava esses dias pensando assim na minha. Vão me conhecer melhor, apesar que nas Blitz a gente vai ser bem objetivo, né? A gente vai fazer o que tem que ser feito ali, mas tenho certeza que também vocês vão ter outros contatos comigo. Eu pretendo fazer bastante live, bastante coisa ao decorrer desse ano. Mas, assim, eu carrego muitas vitórias, assim, na minha vida. Sou uma pessoa com muitos resultados excepcionais em várias áreas e muitas derrotas. Então, tá aqui minha irmã pede os cabelos pensando em mim, porque, assim, eu estava pensando esses dias. Eu passei vários altos e baixos, já desisti de falar, de ser business, quase fui morar numa tribo, né? Acho que muitos sabem essa história. E a besteira, minhas irmãs ficaram, nossa, tu tem que voltar a trabalhar. Enfim, né? Tava numa busca, assim, espiritual, numa busca de paz mesmo, e, enfim, muitas outras coisas. Então, me permiti, assim, fiquei um ano e meio quase um ano e meio morando em Porto de Galinhas e morando em Pipa, surfando, deixei meu cabelo crescer, e etc. Então eu vivi várias fases na minha vida e por assim, ganhei muito dinheiro, fiz muito dinheiro, né? Ganhei não, né? Nunca ninguém me deu dinheiro nenhum. Mas eu fiz assim mais de uns 5 milhões de reais, mais ou menos. E em 2023 eu me vi, 2022 eu me vi no momento que eu estava super.
good vibes assim, o dinheiro acabando e eu gastando bastante, dinheiro acabando, comendo patrimônio o dinheiro que eu tinha juntado. Eu lembro que em 2021, 2020, 2021, eu todo mês, mais de 50% do valor que eu tinha, que eu ganha, recebia, eu ia lá, investia, eu tinha vários investimentos, de repente, né, o problema aconteceu em 2021, eu comecei a fazer isso. Então, me culpei muito, né? Minha família me culpou. Nossa, como é que ficou sem dinheiro? Tu ganhou tanto dinheiro, fez tanto dinheiro. E acontece, beleza, né? Hoje eu me perdoo e sei, né, que foi o processo ali. Mas, assim, então, eu estou aqui conduzindo esse trabalho com vocês e conto com a ajuda de vocês também nessa condução, porque assim, o trabalho é feito em equipe, né? Então, cada um de nós aqui tem a nossa responsabilidade para fazer isso aqui dar certo, né, na vida de cada um. Então, aqui a gente não tá, eu não vendi um programa para vocês onde eu vou lá e tá lá e pronto. Eu quero que vocês realmente tenham resultado. Eu quero que nós possamos construir uma relação e quero ver o sucesso de você e a realização de cada um. E entre muitos erros e acertos aí na minha vida, eu sei fazer o básico desse negócio de uma maneira muito boa, muito mesmo. Modéstia à parte, não tem como tirar isso de mim. E é isso que eu me propus a ensinar para vocês, não ser algo perfeito, mas vocês construírem uma perícia. Entre vários momentos emocionais na minha vida, de N fases, eu estava vendo que esse ano completou 10 anos que eu não tenho um ano na minha vida, o meu pior ano, o ano mais quebrado na minha vida, eu fiz mais de 350 mil. E fiz em negócios diferentes e fiz em N coisas diferentes. E então, assim, eu sei fazer dinheiro, sei recrutar pessoas, sei vender, e eu quero poder passar isso para vocês, porque entre muitos defeitos e muitos problemas, isso foi o que me segurou, isso foi o que sustentou de eu poder realizar sonhos, de eu poder investir em mim, esse período que eu, né, fui lá, morei em Pipa e etc, fiz as coisas que eu queria fazer, beleza, mas eu me banquei, entendeu? Tipo, eu não tenho pai, não tenho mãe, não recebi herança, não tenho ninguém que sou eu mesmo que faço e a vida é assim, né? Mas o que me deu condição de poder fazer e ser versátil em N coisas, que até eu fico confuso, às vezes tem maneira, tem época de fazer muita coisa diferente ao mesmo tempo, e não é isso que eu quero também para minha vida, né? Foi um período que eu fiz muitas coisas porque eu realmente também não queria me comprometer, e esse ano foi um ano que algumas decisões que eu tomei, eu decidi me comprometer, e uma dessas coisas é a do Terra. É muito fácil, por um lado, né? E aí a gente vai falar assim, existe a ambiguidade de tudo, né? Que nem a pessoa ela não fazer o que tem que ser feito tem um preço muito caro. E esse preço, mas também tem o benefício, né? Não fazer, procrastinar e não ir lá e não falar com o cliente, não fazer as coisas, né? Então a gente tá assim, ó, eu trabalhei com, a gente tem ao total, né, nos cursos aqui da Impulse, 1.400 alunos. Tem alunos que compraram 26, 27 produtos diferentes. Aqui mesmo tem várias pessoas que compraram mais de 10 itens diferentes aqui. E aí o que que acontece? O que que eu percebi muito? Que as pessoas elas estão fugindo. Por que uma pessoa compra um curso? Porque ela está fugindo. Ela está aí lá comprando curso, e ela está naquela eterna a armadilha. A gente vai falar muito sobre isso, né? Não nas blitz, tá? Porque a blitz é o momento da gente agir, mas é essas fugas, né? Porque a fuga, imagina só, estudar é uma fuga. Só estudar é uma fuga. Nossa, eu estou fazendo os cursos, eu estou fazendo isso. Aí a pessoa ela se sente que ela está fazendo algo positivo, mas na realidade ela não está fazendo aquilo que ela sabe que deveria fazer, que ela tem que enfrentar. E aí eu estou falando isso não em tom de julgamento, porque tem momentos da nossa vida ou que a gente não tem consciência disso, ou que a gente não se sente preparado, mas a grande verdade é que a gente normalmente não se sente preparado para fazer o que a gente tem que fazer
E as pessoas que fizeram grandes coisas na vida, elas também não estavam preparadas, mas de alguma maneira teve um impulso para ela fazer. Então, a primeira coisa é não vamos esperar, né? Primeiramente, parabéns, né, para vocês por estarem aqui. Eu acho que muita gente ficou com medo de estar aqui, porque sabe que ia ser botar a mão na massa quando a gente faz algo que é um curso, algo assim, que a pessoa quer, tipo um entretenimento praticamente. Aí as pessoas têm uma adesão maior. Quando é algo que vai lá e puxa, né, a responsabilidade, a gente tem um grupo mais seleto e vocês estão nesse grupo seleto. Então, assim, parabéns, parabéns, parabéns mesmo. Quero dizer que eu realmente estou comprometido e grato aqui com cada um que está aqui. Eu não vejo aqui a pessoa como simplesmente é uma pessoa que está aqui no grupo, tanto faz. Eu acho que cada ser humano que está aqui, cada pessoa que está aqui é uma pessoa realmente seleta, porque foi feito um chamado e a pessoa ela aceitou esse chamado, algo conectou ela aqui. Né? Então a gente está na mesma vibração de alguma forma, né? Algumas coisas nos conectam e a gente vai estar nessa jornada juntos e eu vou falar algumas coisas agora que eu preparei alguns slides, tá? Então a primeira coisa aqui, né? Então a jornada ela começa hoje e eu já digo para vocês, quem não fixou o grupo, fixe agora. Vai lá e fixa o grupo. Por quê? Porque é um monte de grupo, um monte de coisa e aí às vezes a pessoa vai acabar deixando de ver algo ali no grupo que é importante e a gente está falando de agenda, a gente está falando de atividades práticas, tá? A descrição do grupo eu coloquei algumas coisas ali, tá? Depois vocês deem uma olhada. Eu incluí ali uma reprogramação mental do Hélio Couto, maravilhosa para vocês fazerem quando estiverem dormindo. Coloquei também ali no grupo o link da plataforma. Coloquei ali os vídeos de inauguração que eu vou falar aqui e coloquei os vídeos de Blitz e coloquei mais algumas outras coisas ali para vocês. Coloquei os boots do Pablo Marçal. Não fiquem ansiosos com as coisas que tem ali, é um passo de cada vez, tá? E, e também falar uma coisa assim importante para vocês. Toda vez que a gente vai fazer algo, uma das coisas que eu tenho aprendido e tenho aprendido com bastante profundidade, e nessa Páscoa eu tive algumas experiências assim que foram divisor de águas para mim e em relação à vida espiritual mesmo. E eu tô com 33 anos de idade, e essa Páscoa eu entendi assim, tipo, pô, teve uma divisão, né? Antes de Cristo e depois de Cristo na humanidade, assim, a vinda de Cristo, e eu sempre tive muito preconceito com Jesus. Porque as pessoas falam Jesus, etc. É uma coisa que me dava pessoa repetindo que nem papagaio. Então eu venho buscando, né, assim, entender, mas tinha muita crença limitante e eu realmente entendi assim a vinda de Jesus entre N aspectos, né, de todos os lados que eu estudei, assim, eu consegui compreender nessa Páscoa, assim, então foi um divisor de águas para mim. E aí eu vou falar um ponto que eu venho entendendo e que é importante que você entenda o mais rápido possível, porque eu me ferrei muito e sofri muito por não ter entendido isso. Entender o que que é, qual é o seu lugar, qual é o seu papel em cada relação, em cada coisa na vida. E aqui eu vou falar qual é o meu papel e qual é o seu papel. E o que que não é papel de nenhum de nós dois, tá? Aqui né, nessa relação que nós teremos aqui. Então, qual é o meu papel? O meu papel é dar o meu melhor para que vocês desenvolvam, né? O prometido for fazer as atividades práticas. Eu vou fazer bem mais do que o prometido, muito mais, vocês vão ver isso. Mas o que que eu vou fazer? Eu vou fazer isso. Eu estou aqui para auxiliá-los a se tornarem peritos, peritos em convidar, peritos em fechar uma venda, peritos em fazer um acompanhamento, peritos, né, em conduzir aí um fechamento de venda, a conduzir aí criar um evento, né? A gente não vai ter aulas, mas vocês vão receber aí aulas gravadas
Então, peritos em relação a isso, certo? Qual é o papel de vocês? O papel de vocês é buscar seguir aquilo com o máximo de amor também, ali de compreensão. A gente vai falar um pouco sobre isso e estarem presentes sempre que puderem, não por causa minha, mas por causa sua, né? Por causa do que você quer. A gente vai falar sobre isso também. Só que tem uma coisa que a gente confunde muito. Qual é o que é o controle, né? Eu perguntei para o chat GPT, eu falo muita coisa com o chat GPT lá, então ele já sabe tudo de mim. E aí eu entendi ali que me ensinaram a fazer um negócio para perguntar quais são suas sombras. E uma das maiores sombras que eu tenho na minha vida, que muitos de vocês talvez tenham, é o controle, querer controlar as coisas. E o controle, muita gente tem, e a pessoa não tem paz. Por quê? Porque ela não consegue controlar. A gente não consegue controlar o que a gente não controla. E quando a gente quer controlar as coisas, a gente acaba deixando de fazer o quê? Bem feita a nossa parte. Então a gente tenta fazer uma parte que a gente nunca vai conseguir e a gente não consegue fazer a nossa parte, certo? E esse negócio é um negócio muito de fé. E a gente tem que colocar Deus na frente. Eu nunca coloquei Deus na frente em nada do que eu fiz na minha vida. Então, é, e não é por má vontade, não é por nada assim. Foi realmente por falta de consciência. E eu digo para vocês, essa mentoria aqui, Deus está na frente, ó. Então eu vou fazer minha parte, entendeu? Espero que vocês façam a de vocês. Mas aqui eu coloquei Deus na minha vida em tudo, então Ele está na frente. Eu confio e vou fazer a minha parte. Vou me entregar. E aí a gente fala disso, de Deus, eu não sei a espiritualidade de cada um, que cada um acredita, mas eu tô falando o que eu acredito. Eu vou colocar Deus na frente e vou fazer a minha parte e vou confiar em cada coisa que eu fizer agora na minha vida. E aqui, né, o que nós vamos fazer aqui, a construção do negócio da do Terra, é algo que você tem que ter fé no invisível e fazer a sua parte. A gente não sabe quem vai ser quem vai ser o quê, e aí as pessoas elas não fazem porque elas ficam com medo que elas vão se dedicar e talvez ela não esteja fazendo a coisa certa e não sei o quê, e vai se decepcionar. Aí ela não faz a parte dela, ela não faz, ela fica travada, ela fica porque o medo, né? Então eu li em vários lugares diferentes na minha vida que fé e medo, eles ocupam o mesmo lugar. Ou você tem fé ou você tem medo. Isso é um processo, né, que a gente vai fazendo de limpeza. E aí eu quero falar aqui para vocês qual que é o meu sonho na do Terra, e aí eu quero que vocês definam de vocês, tá? Também. Mas eu vou falar assim, o que que eu penso assim de do Terra? Tá, eu tô agora, tô começando, eu vou fazer o trabalho, vou botar a mão na massa e etc. Vai ter gente que vai começar, que vai parar, que vai isso, vai, aí tem um monte de coisa ali que eu já sei, que eu já vivi, que faz parte de qualquer negócio. Mas e aí, por que que vale a pena fazer isso? Por que que do Terra e não outra coisa? Então, assim, né, basicamente para mim, primeiro assim, o multinível, eu já tive a oportunidade de ver, de ter equipes assim trabalhando e ter líderes na equipe e ter residual mesmo, né? E um dos exemplos é eu saí da do Terra, um ano depois tinha 2 diamantes lá, aí mais 6 meses um Platinum e eu saí do negócio, ou seja, a pessoa se desenvolve dentro do negócio, tanto na do Terra como em outros markets, mas assim, do Terra é um negócio muito sólido, né? A gente viveu essa experiência da Tati, que foi maléfico para muitas pessoas, mas eu digo para vocês que na realidade, para nós, tudo tem um lado bom, né? Para nós é uma oportunidade. Por quê? Porque um monte de gente se desiludiu, saiu do negócio, um monte de gente conheceu os produtos, conheceu o negócio, saiu. E assim, aquela época da Tati, tá sendo gravado aqui e eu vou dar a minha opinião pessoal. A minha opinião pessoal, eu tive um problema onde o corporativo da Duterra, ele foi totalmente antiético comigo e favoreceu uma conduta criminosa e totalmente antiética por causa de resultado.
E e aconteceu muita coisa, que foi feito vista grossa, a galera lá, tava tudo só aplaudindo, que nego cadastrando, botando a galera fazendo, tem cara que bateu o Blue Diamond em um dia, né? Botou ali influenciador, então foi aquela algazarra, e é tudo lindo, né? Tipo uma coisa pipocando, muita gente se comparando, se frustrando, e muita coisa errada acontecendo, e muita vista grossa acontecendo. Então, assim, eu acho que nada é por acaso e acho que o que aconteceu ali foi algo necessário e em benefício de quem realmente pensa na construção desse negócio a longo prazo. Por que que eu estou na do Terra? Em primeiro lugar, eu amo os óleos essenciais e a missão dos óleos essenciais é algo que faz parte da minha vida. Eu tive minha vida absolutamente transformado. Talvez eu tivesse morto agora se não fossem os óleos essenciais, meu estômago e etc. Enfim, então assim, o esporte, saúde, isso eu quero levar isso para as pessoas. Eu quero levar. Então, primeiro, isso faz sentido para mim. Outra coisa que faz sentido para mim, quando eu voltei para a do Terra a primeira vez, foi que eu queria estar em contato com o óleo essencial, porque eu estar fazendo parte de uma egrégora dessa, naturalmente eu trago isso para minha vida. Tá aqui minha irmã que, poxa, porque comecei a estar trabalhando na do Terra, minha irmã também. Aí eu lembro uma vez que ela falou: Nossa, eu fiz os detalhes aqui, quanto que economizei esse ano? Estava toda hora indo para o hospital, com a minha filha para o hospital, com problema respiratório, tomando remédio, etc. Enfim, ou seja, quanto benefício eu trouxe indiretamente, né? A avó do meu filho, que é mãe da mãe dele, eu não sei se ela ia estar viva hoje se não fosse os óleos essenciais. Então, assim, muita coisa acontece. A gente está focado, lógico, cada um tem seus problemas, tem suas questões, quer resolver sua vida financeira, mas vamos pensar nisso, no impacto. Eu quero levar esse impacto para as pessoas, eu quero poder, né, fazer parte desse movimento, um movimento global de saúde, de reconexão ancestral e etc. Ok, então isso é uma das coisas. Quero isso para a minha vida, quero isso para a vida dos meus, quero poder, cada pessoa que de alguma forma se conectar comigo possa se beneficiar. Então, ponto um. Outro ponto, também eu sei, a minha vida eu devo, profissional, eu devo ao marketing multinível. Então, esse modelo de negócio, então, todas as outras rendas que eu tive foi baseado no que eu aprendi. A base foi o que eu aprendi, as experiências que eu vivi, a inspiração que eu tive dentro do marketing de rede. Então, eu acredito nesse modelo de negócio. Quem é que de alguma forma não acredita, basta você viver uma experiência, você vai ver quantas pessoas mudaram de vida. E isso aqui que a gente está tendo agora é uma das melhores coisas para mudança de vida, que é o quê? Comunidade, pessoas. Você começar a ter, né, tem uma coisa que se chama noite escura da alma. Alguém já ouviu falar nessa frase? Noite escura da alma? Talvez eu não vai saber exatamente o conceito, talvez igual o que você já ouviu falar, mas a noite escura da alma, ela tem a ver quando a pessoa, ela se desperta e ela, porque assim, ó, você vai conversar com a galera aí, a pessoa que trabalha, a maioria, né, das pessoas está comendo qualquer coisa, está tomando remédio, está perdida em vários aspectos, está trabalhando num emprego que não gosta, ganhando uma mixaria e etc e tal. Quando a pessoa ela começa a se incomodar muito, querer mudar, ela começa essa transição, ela entra, ela não é, a vida dela não melhorou, a vida dela piora, entendeu? A vida dela piora, tá entendendo? Então, quando a pessoa ganha consciência, a vida dela não melhora, a vida dela piora. Porque de alguma forma ela estava ali, ela era aceita por aquele meio. Ah, vamos sair no final de semana, vamos beber uma cervejinha, vamos isso, aquilo. E aí então a pessoa fica um período sem tribo. Ela fica assim, um período e ela fica com aquela dúvida: será que eu vou conseguir? Nossa, agora tem que aprender a vender, agora tem que aprender a me organizar. Aí a pessoa depois ela se torna, consegue aprender a cadastrar, aí cadastra, aí não consegue engajar, aí só ela trabalha, a galera da equipe não trabalha, e aí ela tem outro problema. Então aí ela se envolve um monte de. A vida vai piorando, assim, né? E aí ela vai ver assim, pô, o problema é do terra, é muito inevitável. Mas na verdade, qualquer coisa que a pessoa for evoluir e ela estiver sozinha, ela acaba que ela tem que aprender no erro, e às vezes ela não tem a resiliência para isso, é por isso que as pessoas desistem.
E por que que as pessoas não desistem também, quem não desiste? Às vezes pelo patrocinador ser uma pessoa que está ali colada, que ajuda, que está forte, que tem ali aquela comunidade, aquelas pessoas, ela encontra na cidade, ela começa a ter uma turma e começa de alguma forma a coisa fluir melhor, né? E aí ela vai, e é uma das coisas que a gente vai fazer aqui. Pô, tem um problema, vamos resolver o problema. Ah, eu convidei, porque imagina, a pessoa vai lá, faz as coisas, aí ela trava, aí ela já para de fazer, ou ela está errado. Então a coisa ela tem que ser indo contínua, tem que ter paciência. Mas qual é o oásis? E aí eu quero que vocês anotem isso para vocês. O oásis, o que que a gente está buscando? O que a gente está procurando? Todo mundo está procurando mudar de vida, de alguma maneira mudar de vida. O que é mudar de vida? Ah, Eduardo, mas eu já sou muito rico, etc. Beleza, mas mudar de vida, eu estou falando de várias coisas, né? Fluir. Então imagina que legal, você é um líder, cheio de líderes na sua equipe, as pessoas ir lá e tu ver as pessoas da tua equipe crescendo, você trazendo uma pessoa nova, você ajudando essa pessoa passo a passo, você tendo tesão ali fazendo a coisa, você sabe o que você está fazendo, a parada fluindo, você vendo as pessoas usando óleo essencial, ficando bem, você fazendo um evento top, aí você ali a tua rotina organizada, aí tu vai lá, em vez, aí tem uma época ali que a pessoa tá falando só com gente chata, gente morta, né? E aí fala, não, não tô falando, o oásis não é esse, não, é você falar com gente que tá ali feliz para te receber, caraca, quer lá, fala contigo, tu como uma referência, amiga ali das pessoas, e tá. Então, se conectem a esse sentimento, tá? Ontem eu li num livro, tem um livro que chama Como se tornar sobrenatural, e assim, há muitos anos eu venho estudando, assim, né, de cocriação, lei da atração, sonhos, etc. E ali o cara ensina, esse cara é a maior autoridade do mundo sobrenatural, de forma científica, tá? Se chama John Spector, acho que uma coisa assim. Escreveu Como se tornar sobrenatural. Esse cara aí, esse cara, é doideira que esse cara faz aí, é um dos cara reconhecido mundialmente e ele mede, né, das ondas cerebrais, as pessoas se curam, é doideira. E aí ele fala assim, cara, primeiro, tudo isso que falam de metas é mentira. Tipo, a meta ela gera ansiedade. O que cara, a pessoa tem que fazer? Aí eu tô lendo dois livros aqui paralelo que foi uma bênção para estar aqui hoje, falar isso. Aí tem os hábitos atômicos, que ele fala assim, tu tem que focar o quê? No que tu tem que fazer, no processo. E no outro o cara fala assim, por que tu vai ficar, tu tem controle? Ah, eu vou bater diamante daqui a 2 meses, 3 meses, 6 meses. Tu não tem controle. Tu tem controle o quê? No que tu vai estudar hoje, como que você vai falar para a pessoa, como é que vai ser a tua perícia em falar, quantas pessoas tu vai falar por dia, quantos eventos tu vai fazer. Tá entendendo? Então, isso você tem controle. Esses são os hábitos que a gente vai trabalhar. E você tem que se conectar exatamente, não é só numa meta financeira, mas aí ele ensina como que faz. Eu posso depois mandar no grupo para você. Mas coloca uma letra que representa o que você quer. Num desenho, pega uma folha e coloca uma letra. E aí à esquerda você digita a intenção. Ganhar X mil por mês, ter uma equipe comprometida, dominar o que eu faço, dominar a minha rotina. Aí você coloca ali. E depois, no outro lado, coloca o sentimento que tu vai ter. Então, a frequência que você tem que se conectar é com o que você vai sentir quando você vai chegar lá. E aí a gente pensa assim, ok, então tu se conecta com o que tu quer, tu alinha o que tu quer, e tu vai fazendo as coisas, a gente focar aqui, agora falando dos 4 tipos de foco, né? Então, o primeiro foco é o oásis, é a visão. Qual é a tua visão? Por que que você está aqui? Cara, por que você pagou para estar aqui? Por que que você vai dedicar o teu tempo? Por que você está na terra? Por quê? Tá? Então não é só pelo dinheiro, não é só por uma graduação, né? Por quê? O que que você quer no final das contas? Daqui a 5 anos, daqui a 4 anos, daqui a 3 anos? Como é que é o teu oásis, teu estilo de vida que vai valer a pena? Cara, quando você tem que estar ganhando, o que que você vai estar fazendo? Como é que vai ser teu trabalho? Como é que vai ser tua vida fora do trabalho? Entendeu? Como é que vai ser isso? Então você se conecta com isso, porque é isso que vai te dar força. Isso que vai te dar força.
E se tu não se conectar e tu não escolher isso, tu não vai chegar. Tu não vai chegar. Ah, é só trabalhar, 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 trabalhar. Ok, aí tu chega e não é. Tá entendendo? E aí outro nem chega, nem vai ter força para chegar. Então são quatro tipos de foco. Primeiro, foco visionário, que é isso, aonde que eu quero chegar. Segundo, é o foco comportamental. O que eu preciso fazer para que eu chegue aonde eu quero? E aí no foco comportamental, o que a gente tem que entender? Nós não vamos chegar onde nós queremos sendo as mesmas pessoas. Nós não vamos. Não tem como. Você vai ter que se transformar em outra pessoa. Não totalmente, né? Mas assim, será que totalmente desorganizado? Será que sem estudar? Será que sendo chato com as pessoas? Será que sem saber se comunicar ali com o outro? Toda hora negativo, negativo, sendo chato. Sendo chato contigo mesmo. Nem a pessoa nem ela se aguenta. Teve fase na minha vida que nem eu me aguentava, entendeu? E a gente tem que se trabalhar nisso, entendeu? E aí, como é que tá a tua cabeça? Como é que tá a tua cabeça? Como é que estão os teus pensamentos? Tá observando os teus pensamentos? Fica achando que tudo vai dar errado? Ah, é muito imediatista. Ah, eu quero fazer isso, eu quero saber, eu quero que seja rápido, eu quero esse mês, eu quero... Entendeu? Então tem coisas que tem que dar tempo ao tempo, mas o que tem que ser feito tem que começar a ser feito logo. Então o segundo é o foco comportamental. O terceiro se chama foco consistente. O foco consistente é você compreender o seguinte: eu que já fiz várias coisas, me lasquei nisso daí, mas eu não posso desistir de mim mesmo, né? A gente vai se alinhando, vai se ajustando e vai se melhorando, ver onde que o calo está apertando e tem que mudar se a gente quer o resultado lá final. Foco consistente é você compreender o seguinte, que para você, realmente, se você quer algo grande, algo bom, você precisa de tempo para isso. Entendeu? Então, né, tem uma frase do Tony Robbins que ele diz: as pessoas superestimam o que podem fazer em um ano e subestimam o que podem fazer em 5 anos. Então a pessoa ela quer resolver a vida nesse mês, nesse ano, e ela daqui a 5 anos ela não está pensando, ela tipo assim, como se a vida ela fosse morrer. Ela não está pensando lá em 5 anos. Então, 5 anos, 10 anos é o foco consistente. Então, você vai desenvolvendo habilidade, você vai sendo conhecido, você vai criando esse posicionamento e etc. E a pessoa vai te vendo. Ou seja, do terra não é um negócio para você resolver a tua vida agora. Tu pode ganhar um dinheiro agora, a gente vai falar aqui de algumas coisas que você pode ter resultado rápido, mas resolver a sua vida pode ser que demore 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, mas você tem que estar disposto a, cara, esse é um tipo de projeto que eu faria, que eu quero fazer pro resto da minha vida, eu quero fazer por 20 anos. E aí, eu sempre busquei coisas na minha vida para fazer pro resto da minha vida. E sempre me frustrei muito quando de alguma forma eu tinha que sair dessas coisas. E do Terra, hoje eu tenho a segurança que é um negócio que eu vou fazer pro resto da minha vida. Eu tenho um vídeo lá de 2021 que eu falo assim, que eu falo, explico os quatro tipos de foco. Posso colocar esse vídeo para vocês. E aí eu ensino esses quatro tipos de foco e falo, né? Tem duas coisas que eu sei que eu vou fazer pro resto da minha vida, que é a parte educacional, que eu de mentorias, etc, que é algo que eu gosto muito, e do Terra, que é algo que eu gosto muito também. Só que dentro daquilo que a gente gosta muito, a gente não faz só o que a gente gosta, né? E aí tem uma frase também que, tipo, criança faz o que quer e pobre também. Pobre criança faz o que quer. Aí diz que os ricos, né, os milionários, eles fazem o que tem que ser feito. E adulto, teoricamente, o adulto mesmo saudável tem que fazer o que tem que ser feito. E aí buscar gostar, tá? A nossa responsabilidade também tá ali com a energia positiva para fazer aquilo que a gente tem que fazer, tá? E aí é um desafio, mas é um desafio de transformação. Ou seja, nós temos aqui a oportunidade de, ao estar nesse projeto, nós promovermos e nos vermos como uma transformação, não só de resultado do nosso ser, de modo geral,
da nossa alegria com a vida, de ser uma pessoa mais feliz, de ser uma pessoa mais saudável mesmo, uma pessoa de uma performance melhor. Então, eu estou nesse desafio na minha vida. Então, dinheiro não resolve as minhas questões. Então, assim, dinheiro não resolve. Eu entendi isso na maneira assim, ó, de ter dinheiro e falar assim, cara, não é isso que me resolve. Entendeu? E eu tenho certeza que quem não tem, ter, tu vai ver que não resolve. Entendeu? Eu lembro que em 2021, antes de entrar na do Terra, eu recebi uma proposta e antes eu estava esperando o Terra me liberar, aí eu refleti assim, cara, é uma situação bem, não vou falar nos detalhes, mas eu falei assim, cara, tá, mas e aí? Eu vou receber esse dinheiro e aí? Isso não resolve, entendeu? Tipo, eu ia receber um dinheiro para fazer uma coisa que eu não queria, e eu ia estar abrindo mão de algo muito maior do que dinheiro, porque dinheiro ele vem. O dinheiro, ele não tem como não vir. Ele não tem como não vir quando você está feliz e quando você está fazendo as coisas certas. Só que é óbvio, e aí eu vou falar uma coisa aqui para vocês, né? E aí tem pessoas de vários níveis diferentes, aqui tem pessoas com resultados diferentes aqui, né? Então, tem pessoa que nunca fez dinheiro de negócio, tem pessoa que já fez muito dinheiro e etc. Mas, assim, de uma maneira clara para quem está começando, às vezes a pessoa fica chateada porque as coisas não estão dando certo, ela está fazendo tudo errado. Está fazendo tudo errado. Está fazendo tudo errado, está chamando a pessoa ali, tipo, é, é saber ouvir as verdades. Cara, está fazendo tudo errado, não tem como dar certo. Não tem como dar certo. Tá entendendo? Então a gente tem que fazer as coisas certas para darem certo. Entendeu? Ninguém vai fazer, vai para nos agradar, vai gerar, o resultado vai vir. Não, o resultado vai vir quando fizer as coisas certas. Quando fizer as coisas certas, da maneira certa, na quantidade certa, não tem como não vir. Mas nós somos seres emocionais, nós temos nossos problemas, nós temos tudo isso. E mesmo com os problemas, a gente quer alcançar os nossos objetivos. Então a gente tem que ter paciência conosco e ir melhorando pouquinho a pouquinho dentro daquilo que dá. Né? A vida não vai parar, não vai ficar tudo perfeito, mas assim, a gente tem tudo, cada um aqui tem tudo que precisa para poder continuar essa caminhada. Tem que ter maturidade, tem que ter amor, tem que ter paciência consigo mesmo, com as pessoas à volta, para a gente poder cumprir a missão da sua vida para você se realizar, da minha vida para eu me realizar, e a nossa missão ela tem a ver com proporcionar coisas boas para outras pessoas, e a gente não pode esquecer disso. E às vezes a gente também esquece, mas se conectar. E eu só ajudar o outro também não resolve. Por quê? Porque eu não consigo continuar na missão, né? Então, eu tenho que estar bem, eu tenho que estar ganhando dinheiro, eu tenho que estar fazendo coisas que seja a minha parte, eu não posso fazer a parte dos outros. Então, isso a gente vai trabalhando também aos pouquinhos, mas eu queria passar isso para vocês. Então, eu quero que vocês entendam que resultado a gente intenciona. O resultado é a bússola final ali no nosso GPS. Então, a gente tem que saber para onde a gente está indo, tem que sim ter ali uma intenção, né, as bases, o que, que a gente está buscando, mas o foco tem que estar no processo. O foco tem que estar no processo. Esse processo que vocês façam eles serem prazerosos. Nossa missão é fazer esse processo ser prazeroso. E me ajudem dentro do trabalho que a gente vai fazer junto, que seja prazeroso para mim conviver com cada um de vocês e que eu vou me esforçar o máximo possível para ser prazeroso para vocês também e que possamos aprender muito juntos. Então, futuro depende do que faz hoje e entender essa curva de frustração. Curva de frustração é o quê? É eu estar sempre pensando no resultado e não conseguir valorizar, entender que eu lembro que eu estava lá em Recife em 2016 e eu estava num outro negócio, nem conhecia do Terra, né? Nem sabia que do Terra existia. E aí eu lembro que eu estava com um rapaz assim, e o rapaz ele tinha convidado um Uber para uma apresentação. Aí ele falou pro Uber, aí eu ensinei um negócio para ele muito top, assim, que eu falei, cara, esse cara depois disso ele nunca mais vai errar nisso.
e ele não olhou daquela maneira positiva, né? Eu lembro que ele tipo tinha feito um acompanhamento com o cara, aí eu tinha um material que tu entregava para a pessoa ter que devolver, um material com uma pessoa presencial. Então, quando ela te devolve, tu vai lá e consegue argumentar com a pessoa. Às vezes a pessoa já aconteceu de te apresentar e a pessoa sumir, vou ter um contato frio. Enquanto tu entrega algo, a pessoa tem que te devolver. Aí quando a pessoa tem que te devolver, aí tu consegue dali passar para pro próximo passo, a pessoa se abrir contigo. E aí eu lembro que eu ensinei isso para ele. Aí eu pensei na minha cabeça ali, que eu tava tipo assim, super, né, ali consciente do negócio de forma ampla, e eu vi assim, caraca, ou seja, agora nunca mais ele erra nisso, porque ele vai deixar algo com uma pessoa, ou seja, ele aprendeu um ponto que é um gargalo do negócio e ele não viu aquilo, ele viu como se ele perdeu um contato. E, gente, contato. Se é que tu conhece gente o tempo todo, todo dia. Se tu sabe como fazer, tu sabe como conduzir, tu tem um negócio, tu tem um método, tu tá entendendo? Tu faz negócio em qualquer lugar, com qualquer pessoa, entendeu? Tu não vai ter problema de pessoa. Então, essa visão de escassez é porque a pessoa não visualizou ainda. Isso. E aí tem a ver com como que a gente pula essa etapa. É confiar. Confiar que no processo isso não é um problema. Você perder pessoas faz parte. Então, a curva de frustração é quando eu coloco expectativa de querer que as coisas sejam do jeito que eu quero e não aproveitar aquilo que eu estou aprendendo e ficar olhando só porque eu consigo ver. Então, o que nós conseguimos ver é pequeno. É pequeno, por maior que seja a tua visão, é pequeno. As coisas estão no invisível. Então, não coloque suas expectativas nas pessoas, nem nos resultados de curto prazo. Coloque sua esperança, né? Coloque a esperança no invisível, em Deus, que as coisas vão acontecer, e você coloca as tuas expectativas na tua melhora contínua, no desenvolvimento dos teus hábitos e tuas perícias. Então, o que que é? A pessoa, é só tu pensar, a pessoa que faz o certo, tu vai fazer o certo, só que tu não vai começar fazendo o certo, tu vai fazer algumas coisas erradas, e mesmo assim vai entrar gente no negócio. Entendeu? Eu vou fazer, vai fazendo e vai entrando gente, porque senão não entrava ninguém, se tu tivesse que fazer tudo perfeito. Então não precisa ser perfeito. Tu vai fazendo as coisas e tu vai melhorando. Aí tu vai aprendendo. E às vezes a gente faz o certo com pessoas erradas. E a gente vai aprendendo também, vai conhecer novas pessoas, e quando fizer o certo com a pessoa certa, passa, vai dar match, vai dar bom. Então é a gente fazer a nossa parte tendo essa esperança no futuro e nas coisas que vão surgir. Então a gente não sabe o que tem depois da curva, não sabe o que tem depois da curva. Então faça a sua parte, dê o seu melhor, porque na pior das hipóteses, você vai desenvolver. Eu lembro que tá aqui a minha irmã tem uma empresa que eu quase fiz uma tatuagem da empresa. Eu era apaixonado pela empresa, chamava Ares. E a Ares foi um negócio assim, ó, que eu fiz loucamente, apaixonado pela empresa. Eu achei que era um negócio que ia ser para minha vida toda. E o negócio quebrou. E eu fiquei assim, aquilo foi uma coisa que a minha interpretação imatura foi, inclusive, desonrosa comigo, com tudo. Eu entendi que foi um fracasso. Porque a minha expectativa era que eu fosse ficar no resto da vida ali. E foi um negócio assim que, tipo, fiz 1 milhão e pouco de reais, eu conheci um monte de gente, eu aprendi um monte, eu me tornei respeitado, eu desenvolvi perícia, eu conheci um monte de gente, eu vivenciei, só que eu não cheguei onde eu queria e eu estava frustrado. Então, meu sentimento era de derrota, de fracasso. E foi uma coisa maravilhosa, porque eu aprendi muito por eu ter acreditado, por eu ter sido inocente. Então, a gente não perde por acreditar, a gente não perde por dar nosso melhor, a gente não perde. A gente pode ter a percepção de perda pela nossa falta de maturidade e de visão mais ampla, tá? Mas a realidade é essa. Então, puxar a questão da maturidade. E os valores aqui da nossa comunidade, né, que eu vou compartilhar com vocês, eu escrevi isso meio rápido, não foi uma coisa que eu botei ali, né, detalhadozinho, mas assim, foi o que foi no meu coração. Primeira coisa é o amor. Amor com quem? Amor, primeiro com você mesmo. Cara, você tem que ter amor com você, porque você está fazendo isso por você, pelas pessoas à tua volta, amor pela tua equipe, ter a paciência, tem que ter amor, entendeu? Sem amor, cara, a coisa não vai rolar.
entendeu? Não, não rola. Também foco em solução. Às vezes a nossa cabeça, a pessoa não quer solução. A pessoa ela quer justificar o problema. E aí aqui eu sou uma pessoa boa em solução. Eu vou trazer soluções. Não vai ter nada perfeito aqui. A gente vai adaptando, a gente vai fazendo N coisa. A gente focado em solução. Isso é uma raiz de pensamento. Isso tem um desdobramento. Quando a pessoa ela não está focada em solução, não tem o que role, não rola, a parada não rola na vida dela, ela trava tudo, ela trava, é uma âncora, ela fica uma âncora, só ela pode libertar essa âncora, focar em solução. Aí tem muita gente que a pessoa quer comparar, ela usa tudo para ela desacreditar que ela pode. Aí ela vê um fulano, mas fulana tem isso, mas ciclano não sei o quê. Aí começa a falar, aí uma coisa que era para ser positiva para inspirar ela, ela já começa a ver coisa para piorar. Então cuidado para não ter esses pensamentos sabotadores, tá? E aí, paciência com todos envolvidos, buscar assertividade é a gente não perder tempo, a gente ser ali produtivo, né? Então, as coisas que a gente vai fazer, muita coisa prática, então a gente vai na produtividade, tem momento para tudo. Outra coisa que eu quero que vocês entendam é, esse programa aqui, ele foi feito um programa muito específico, entendeu? Nós teremos horário para as coisas e vocês todos vão ter espaço para poder falar comigo no particular e etc. Mas assim, ó, eu não consigo e eu não quero que nem crie nenhum tipo de expectativa. Em nenhum momento eu falei que eu vou no individual dar uma solução para um problema que não tem como, é humanamente impossível. Inclusive vocês não conseguiriam fazer isso com as equipes de vocês quando vocês estiverem aqui. Eu lembro que quando eu teve um momento da minha vida, eu tinha saído do exército e a minha equipe cresceu. E eu lembro que eu bati, acho que foi duplo diamante, que era um patamar tipo como se fosse um Platinum. A minha vida acabou porque era um monte de gente perguntando as coisas para mim, e eu tentando ajudar, e eu falei, velho, ferrou. Como é que alguém se torna, tipo, ganha, tipo, eu tava ganhando 25 mil e acabou minha vida, entendeu? Porque, tipo, eu falei, velho, aí eu passei por esse desafio de entender que, tipo assim, eu não poderia fazer o que eu fazia antes, eu tinha que trazer autonomia para as pessoas, e aí, ali eu consegui ir virando essa chave com o tempo, mas eu falei, velho, eu não posso, eu tenho que mudar. Eu tenho que mudar, porque eu não consigo fazer a parada pelas pessoas. Então, não tem como fazer algumas coisas. Então, aqui, vocês vão ter momento para dúvida aqui no programa, vocês vão ter momento que a gente, quando a gente fizer as atividades, vai ter tempo para tirar dúvida, vai ter tempo para falar. Se tiver uma coisa que não está legal aqui, que você quer que ajuste, os horários eu não achei legal, eu posso só à noite, fala comigo, que a gente vai mudar no próximo. Tá tendo umas dúvidas, aí a gente vai ter um dia que vai abrir o grupo para vocês mandarem os áudios que vocês estão mandando, eu vou ali, avalio, aí eu separo um tempo para isso, para fazer as coisas no. Entendeu? A gente tem que fazer as coisas por blocos, entendeu? Então é uma coisa que você vai compreender aí também. Bloco. Então, na hora de convidar, a gente vai o quê? Convidar. Vamos convidar. Vamos ficar uma hora convidando. Precisa de ter organização. Bloco de convite. Vai ter um horário que é para dúvida. Bloco de dúvida. Tragam as dúvidas de vocês. Então, se você não tiver essa organização como aluno, você não vai ter essa organização como líder. E aí vai ter um momento que você vai travar o teu negócio. Então, e aí você vai ficar escravo de ser babá e você vai impedir o crescimento das pessoas. Então, assim, eu tô aqui para ajudar vocês. Eu não sou babá de ninguém. Ninguém, ninguém. Não vai ter ninguém, nada que alguém vai me pagar, eu vai fazer eu ser escravo ou babá de alguém, entendeu? Então, isso eu não tô fora. Então, não sou babá, não também não tenho necessidade de agradar. Eu estou fazendo aqui, isso aqui é um negócio com muita empatia com cada um, mas o negócio é dos moldes, dos meus moldes, e eu estou totalmente aberto dentro de algo que ali possa melhorar para vocês, mas não no formato, de repente, do que a cabeça de alguém acha que é e uma coisa que eu sei que não é, entendeu? Então, né, só para vocês compreenderem. E isso é importante que você tenha. Você vai ter que ter isso. Você vai ter que ter as suas regras pessoais. Quer construir um negócio grande?
Não é agradando todo mundo, não é fazendo o que as pessoas querem que você vai fazer. Tem que escutar os outros, tem que entender, porque não adianta você querer fazer, ah, não, eu faço do meu jeito. Aí teu jeito, aí só você faz, não tem ninguém que faz, porque tu não está conseguindo ajudar ninguém. Não é isso. É bom senso, né? E aí, logicamente, aparece na nossa equipe gente que não tem bom senso, aparece aluno que não tem bom senso, né? Então aí tem que trazer, lógico, cada vez mais a assertividade ali na linguagem para poder, né, deixar claro as coisas. É simplicidade. O que que é simplicidade? É eu não ficar complicando as coisas. E aí a nossa mente também fica complicando, complicando, complicando. Ah, não, mas eu quero chamar de tal jeito, eu quero, mas não sei o quê, blá, blá, blá. Aí a pessoa fica complicando, aí vai se lascar. Então, tem que simplificar, vamos simplificar. Aí também dizer, coragem. A coragem, ela é fundamental. O medo, ele é importante. O medo é um mecanismo positivo que nós temos, né, no nosso. O medo, ele não é negativo. Ele tem uma função muito importante, mas ele não pode tomar uma proporção, porque o medo ele faz tu respeitar as coisas, entendeu? E a coragem, ela tem que estar presente ali mesmo com o medo e também ter a fé, né? Então o medo ele tem que ser saudável e a coragem ela é o antídoto, né? Então se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, se encarar o bicho some. Né? Uma das melhores coisas que aconteceu na minha vida foi quando eu quebrei. Teve duas vezes que eu quebrei, assim, que foi uma vez trabalhei de serviços gerais por 6 meses. E aí eu me lembro como foi. Beleza, eu trabalhei de serviços gerais, foi de boa. Foi muito pior antes, entendeu? Foi muito pior antes, quando eu tava pensando, nossa, o que vai acontecer se eu quebrar e etc. Foi em 2012, né? Em 2013 eu trabalhei de serviços gerais, né? A minha irmã me ajudou muito aí nessa época que eu quebrei, que ela que fez, passei uma procuração para ela, ela passou, ela foi lá e negociou com os bancos para mim e tal. Obrigado, Aline. Obrigado mesmo. E aí, né? Mas me virei, fui lá, trabalhar em serviços gerais, e aí morri, não morri, não morri. O que que pode acontecer de pior? Ah, se a pessoa sair, eu vou falar tal coisa, a pessoa saiu. Beleza, velho. Beleza. O que que pode acontecer? Tá entendendo? Então tem coisa que a gente fica lá com medo do quê, velho? Medo do quê? Entendeu? Bora pra cima. Todo mundo aqui vai morrer, os anos estão passando, aí a pessoa, tá entendendo? Bora aproveitar a nossa vida, vamos fazer o que a gente acredita, vamos ir lá, entendeu? Eu vou falar, eu vou convidar, se a pessoa não quiser. Cara, cai na real, é choque de realidade, pô. Vai viver a tua vida, vamos ser felizes aqui, vamos levar, a gente tá levando, não tá vendendo tigrinho, vendendo droga, a gente não tá fazendo nada de errado, entendeu? Então, ter vergonha de perguntar aqui na mentoria, que vergonha, tá entendendo? Que vergonha. Não tem por que ter vergonha. A coisa mais. Gente, assim, ó, não tem por que ter vergonha. Eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu tenho um tempo já pra cá que eu não consigo julgar ninguém. Por quê? Ah, porque eu evolui? Não, porque, cara, eu já vivi tanta coisa negativa que eu fiz, eu vou ficar julgando outra pessoa, alguma coisa que a pessoa perguntou que ela não entendeu. Ah, entendeu? Cada pessoa tem suas dificuldades, entendeu? E eu tô aqui como um especialista nessa parte comercial, porque foi que eu investi tempo que eu aprendi, eu sou bom, porque muitas horas fazendo isso, muitos livros, uma vida fazendo o máximo e errando, fracassando monstruosamente, batendo na minha cara monstruosamente várias vezes. E aí, tem coisas que ninguém é melhor que ninguém, entendeu? Então eu não sou melhor que nenhum de vocês por causa disso. Eu sei nisso, né? Agora tô aprendendo duas coisas que são muito difíceis para mim. Tá sendo uma oportunidade ótima. É tocar violão. Toda quarta-feira eu tô fazendo aula de violão. Meu Deus, eu tenho pena da professora. Ela vai achar que eu sou retardado, assim, porque, meu Deus, é muita dificuldade. Assim, eu tô trabalhando minhas crenças ali, mas tô também sem. Tô de boa ali no processo, dou risada de mim mesmo, e eu tô aprendendo natação, né? Então eu quase morri também, fiz uma prova de triatlo, nadar 750 metros, eu quase morri literalmente. Eu tô aprendendo aí a nadar com técnica, etc.
Então, sendo um desafio, mas é isso aí, é ir atrás do que a gente quer e melhorando. Então, ter essa compreensão, entendeu? Aí não comparar com o outro também, aí você ficar comparando com o outro, cada um tem seu tempo, é o teu sonho, é o que você quer, você não desistir de você. Ah, se eu preciso aprender a vender para eu poder ganhar dinheiro, para eu poder me realizar profissionalmente, se eu preciso, eu vou aprender. Entendeu? Não é porque o outro é melhor, o outro é pior, é tu entender. Ah, não, mas eu, na minha cidade, não tem ninguém. Cara, tu não precisa estar na tua cidade, tu pode fazer online, a gente está online aqui, a gente vai falar online, tem N formas, entendeu? Então aí é voltar ali, foco em solução, entendeu? Então, não deixa a tua mente ficar se sacaneando com coisa que não é real, porque o problema é que não é real. E a maioria dessas coisas não é real, entendeu? Tipo, é uma fuga da realidade. É uma fuga da realidade. E o que é viver o nosso processo aqui? O viver o nosso processo é o dia a dia, é tu consumir os olhos, é tu vender os olhos, é tu vai estar com uma pessoa, é tu conhecer alguém, beleza. As ações geradoras de venda que a gente vai fazer, então a gente vai fazer as blitz, nós vamos fazer as reuniões, seja online, nós vamos fazer os eventos presenciais, que aí é uma coisa que eu sugiro que vocês façam, tem material ali para você aprender. Você vai estar no processo de aprendizado, de treinamento, de eventos, as convenções. Então, isso aqui faz parte do crescimento. Então, você já tem que se organizar para ir para a próxima convenção, entendeu? Porque nada substitui você estar lá na convenção. Você vai ter que, pelo menos uma vez por semana, estar em algum treinamento, certo? Da tua linha ascendente ou outro aqui que eu vou disponibilizar também da minha linha ascendente. Você fazer os seus eventos, o primeiro vai ser horrível, o segundo também, beleza, mas se tu não fizer os primeiros não vai ficar bom. Então é fazendo e também fazer os clientes, conscientizar os clientes, etc, né? Aí assim, ó, tem um livro chamado GoPro, tá? Que é um livro que é a base de tudo que eu sei fazer comercial, todo o resto que eu aprendi, eu me identifico menos com as outras coisas do que com o GoPro. O GoPro é extraordinário. E aí, pá, não tem o que a pessoa falar, aquilo ali é perfeito para marketing de rede, para qualquer coisa de venda, é isso. O que o GoPro fala? Conectar a pessoa numa experiência. Então, assim, conectei, fiz uma reunião com a pessoa não fechou, vou lá, não comprou nenhum produto, tentei vender, não comprou, conecto com outra experiência. Conecto com outra experiência, não, aí tento fechar. Não fechou, não está pronto para fechar, conecto com a próxima. E o meu papel é ficar conectando as pessoas às experiências e tentar buscar as melhores experiências possíveis. É simples assim. Só que eu tenho que estar no meu processo. Se eu não estou no meu processo, se eu não estou melhorando, se eu não estou aprendendo, o que eu vou ensinar a pessoa que entrar a fazer o quê? Ela duplicar aquilo que eu faço. E se tu não faz nada, tu duplica o quê? Então, assim, todos nós estamos no processo de aprendizado. Estamos no processo de aprendizado. Ou seja, então, eu tenho compromisso de uma vez por semana, eu participo de um treinamento, tem uma apresentação de negócio, eu convido pessoas para apresentação, eu estou conhecendo gente, eu falo dos olhos, eu pego contato da pessoa, aí eu convido a pessoa para um evento de óleo, aí vai tendo as coisas, eu vou convidando, eu vou fazer um evento aqui, aí tem semana que eu não posso, eu não faço, aí a pessoa foi no evento, sento, iniciou a pessoa, então o processo ele é repetitivo, então a minha rotina, ela, dentro de alguns modos, ela tem que ser repetitiva, e aí tu vai ensinar a pessoa que entrar o quê? Fazer o mesmo. E aí, dessa forma, tu vai ficando melhor, tu vai realmente criando uma parada que é contínua. E aí, eu vou te falar, não precisa ser perfeito esse processo. E aí eu falar também que eu fiz em empresas que eram. E não tem nem comparação com o do Terra. Só de fazer, de ter inocência de fazer ali e duplicar o processo, a coisa acontecia. E as pessoas iam lá e vão fazendo. Então não tem que ser perfeito, mas tem que ser feito. A gente falou de 15 horas semanais. 15 horas semanais, você daqui a um ano, você é outra pessoa. Você é uma pessoa muito mais legal, uma pessoa muito mais inteligente, uma pessoa muito mais comunicativa, uma pessoa com um desenvolvimento pessoal muito maior, que tem hábitos muito maiores, que é desenrolada, sabe conectar pessoas no evento, é muito mais persuasiva, vai ter vendido mais, ter conhecido mais gente, vai ser mais feliz, vai ser mais preparada para a vida de modo geral. O que você tem a perder? Você só ganhar, entendeu? Ah, e ainda por cima, cara, você formou três elite, tu é um silver.
Formou três elite, tu é um silver. Silver aí de 7 a 11 mil, com poder de 3, ajudou três pessoas a formar elite, então Platinum. Antes o Platinum ganhava, acho que 21, 22 mil. O Platinum parece que vai aumentar a 6, 7 mil reais divisão de lucros. Cara, isso não é o bicho-papão, não. Isso é uma coisa normal de quem faz um trabalho contínuo. A pessoa bateu um Elite, a pessoa não precisa ser o Dragon Ball Z, o Goku para bater Elite, não. Mas tem que ter um líder, que esse líder é você, de conduzir ela. Tem que ter uma pessoa que é ponta firme. Ponta firme. Então, você só precisa ser ponta firme. Você não precisa ser nada demais, não, entendeu? Você é uma pessoa normal, firme, contínua, contínua. Tem que ter emocional para ter realização na vida. Eduardo, mas cara, a vida puxa a gente para um monte de coisa. A gente está num momento que assim, ó, é infernal. O tem que, né? Tem que, nossa, tem que fazer um curso tal, tem que tal coisa, tem que tal coisa. Cara, firma, firma de coisas básicas que você vai ter que fazer continuamente, entendeu? Para de ficar achando que tem que fazer um monte de coisa. É sacanagem o que tem como é que tá o assédio na rede social, anúncio, Instagram. Eu deletei uns 300 perfil agora de rede social, meu. Eu fui lá, parei, assim, saí. Eu não tenho que nada, né? Eu vou fazendo as coisas no meu tempo. Agora, os próximos 6 meses, tem um monte de coisa que eu quero fazer, eu não vou fazer. Eu não vou fazer. Eu não preciso fazer tudo. Ah, eu tenho que aprender sobre espiritualidade, tenho que aprender sobre tal coisa, sobre tal coisa. Eu quero, mas pensa numa pessoa que quer muita coisa. Mas não tem como fazer tudo, entendeu? Ninguém pode. Nenhum ser humano pode fazer o que a maioria dos seres humanos querem fazer, né? E acham que podem, né? Então a pessoa o tempo todo ela está se superestimando e se subestimando. Essa é a loucura. Ela se subestima e ela se superestima. Então, você não é tão bom quanto você acha para querer fazer tanta coisa ao mesmo tempo, e nem eu. E você não é tão ruim a ponto de não conseguir ter êxito em qualquer coisa, velho. Em qualquer coisa que você for fazer, você vai conseguir ser bom. O LR estava aqui em casa, né? E ele decidiu fazer o Iron Man com uma conversa dessa que a gente teve, né? Aí ele caraca, 180 quilômetros de bicicleta, 42 correndo e 4 nadando. Aí ele falou, caraca, cara, mas como isso? Eu falei, mas isso é uma coisa de boa, pô. É uma coisa super de boa, os caras fazem corrida de 400 quilômetros e tal, tu só tem que seguir um protocolo de treinamento. Se tu seguir o treinamento, treinamento não é algo que tu não possa fazer. Tu tá entendendo? Um protocolo de treinamento com o especialista não vai ter um treinamento que ele não consiga fazer. Ele vai fazer dentro do nível que ele tiver. E aí, dentro de um prazo, o cara vai estipular, ele vai ter que ir evoluindo. E aí, eu conversando isso com ele, e aí ele se empolgou e decidiu, fez um Ironman lá, botou nas redes sociais. Então, assim, um Ironman é uma coisa totalmente possível para uma pessoa que não tem um histórico de atleta, né? A pessoa vai ter que firmar e seguir um processo, tá? Então, e aqui eu garanto para vocês, não é um Ironman, é 15 horas por semana, entendeu? De um trabalho que você, se você fugir de se desenvolver no que precisa desenvolver, você está fugindo de uma versão tua mais realizada. Tu está fugindo de uma versão tua mais bem relacionada, uma versão tua que vai saber lidar melhor com os problemas, que vai saber lidar melhor com as pessoas, que vai ter mais liberdade, que vai poder viajar, que vai poder fazer as coisas que você quer, que vai ter outras realizações, realização de ver alguém crescendo. Esses dias mandou, eu compartilhei, tá lá no meu Instagram, um cara que trabalhou comigo. E o cara, eu trouxe ele para minha casa. Eu falei assim, cara, vem pra cá, cara, vem pra cá, fica 3 meses aqui. Eu trouxe o cara pra minha casa, um amigo. O cara mandou, tá lá no meu Instagram, vocês olham. O cara falando, cara, comprei não sei quantos terrenos, cara, vou ter o meu primeiro filho agora, comprei minha casa, tô com 6 funcionários, bababá. Tipo, o cara tava quebrado. O cara, eu paguei a passagem pra ele vir na minha casa, entendeu? Pra ficar um tempo comigo, pra ele ficar melhor. E essa mesma época eu trouxe um outro cara que a minha irmã conhece, trouxe do outro lado do Brasil, paguei a passagem pro cara, o cara ficou na minha casa. Na época eu tava morando
num resort por pura irresponsabilidade. Eu estava morando num resort em Porto de Galinhas, né, ali, e eu botei o cara para morar num resort comigo. Eu falei, irmão, tu tem que treinar todo dia, tu tem que se alimentar direito cara, e fazer o que tem que ser feito aqui, não importa o resultado, vamos fazer. Aí, olha só, eu trouxe os dois, que são duas pessoas que eu já trabalhei, duas pessoas que tiveram resultado comigo, duas pessoas que estavam num momento difícil. Um usou aquilo, foi super grato e alavancou a vida dele, e o outro usou aquilo e nada estava bom. O cara ainda é ingrato, porque eu falei para ele ir embora, entendeu? Porque o cara queria morar comigo sempre, eu falei um prazo. E o cara se sabotou e eu não sei como é que o cara está hoje. Mas tu tá conseguindo entender que a gente não pode ficar se sabotando, pô. A gente tem que buscar o quê? Buscar os processos, fazer os processos, confiar, né? Então, faça esforço para isso, tá? O que que a gente vai, quais são os seus pilares aqui do nosso trabalho? Os eventos da linha ascendente e a apresentação de negócio, educação continuada, treinamentos, cursos que forem. Eventos criados por nós, aí eu conto com vocês. Quem quer chegar junto para fazer um treinamento, para agregar, quem tiver um evento de linha ascendente, vai ter um evento do médico tal, vamos usar, pô, massa, agrega. Se você me ora por mim, eu tô aqui na trincheira por vocês, com vocês, entendeu? Ora por mim, ora pelo teu upline, ora pelas pessoas que estão com você, entendeu? Então, quanto mais eu nesse processo tiver melhor financeiramente, emocionalmente, espiritualmente, mais eu vou poder agregar para você. Quanto mais a pessoa daqui, se tiver alguém aqui que crescer e bater rapidão algo, se deslanchar, qualquer coisa assim, pô, é energia positiva para nós aqui, vai agregar para nós. Então, assim, ó, o sucesso de cada um de vocês contribui para a energia do grupo. Uma palminha que você dê aqui no grupo e lá, um outro grupo, você dá uma validação, um depoimento que você faz, qualquer coisa que você faz positivo, você contribui para a energia do ambiente que você está. E aí, às vezes, a pessoa ela tem que lutar contra as sombras dela e as crenças limitantes, que é, ah, não, se eu libero tal coisa, imagina, pô, a pessoa vai crescer, eu quero. Cara, tem espaço para todo mundo, é o contrário disso. Então, quanto mais a gente dá, quanto mais a gente entrega, mais a gente recebe, mais a gente fortalece a coisa, a energia ela tem que girar. O que você puder entregar da sua energia, entregue, doe sua energia. Quem não doa energia é porque a pessoa tem, ela fica com a crença limitante que ela não tem energia. Então, trava, trava o fluxo energético. Então faça, contribua, contribua, contribua. É viciante. Quando você contribui, ó, pega R$ 50, pega R$ 50 num semáforo, você vê alguém, você entrega, olha bem no olho de uma pessoa pedindo dinheiro, entrega R$ 50. Você vai sentir uma alegria, você vai sentir um bem-estar, uma explosão de serotonina de você ver aquela pessoa pegando aqueles R$ 50, a pessoa vai quase chorar, assim, entendeu? Então, isso é químico. Nós somos dependentes de poder agregar. Não é, tu não agrega, quando agrega para alguém, tu não tá fazendo bem para a pessoa, tu tá fazendo bem para ti. Tá entendendo? Então é uma questão de inteligência agregar, entendeu? Então, agregue. Então, o que nós vamos fazer aqui, eu estou aqui de portas abertas para o que você puder agregar. Entendeu? E quero, inclusive, algumas atividades que a gente vai fazer aqui que você possa agregar. Mas você agrega com o que você pode. Não é para você parar de fazer as tuas coisas para ficar agregando para os outros, que isso já é fuga também. Entendeu? É fuga. Aí a pessoa quer agregar, é a boazinha. Não, não. Agrega com transborda, transborda, né? É o quê? Você vai cuidar da tua vida, cuidar da vida da tua família, cuidar do teu treino, cuidar do teu trabalho, e aí você vai ter tempo para de alguma forma agregar com que você tem a mais, entendeu? Ou algo que não vai te custar, né? Não vai fazer um canibalismo, certo? Aí então tem que
agregar dessa forma. Então, vamos ter eventos criados por nós. Eu não me comprometi em fazer eventos, porque eu também. Esse compromisso que eu já fiz das atividades aqui é bastante coisa, e é isso que eu pretendo fazer, né? Então, vamos fazer as primeiras semanas aqui. Eu não sei como é que são esses eventos da linha ascendente. Eu acredito que são bons, tá? Apresentação de negócio, etc. Mas eu quero mais para frente ter eventos meus ou de pessoas que estejam bem congruentes ali com o que eu acredito, tá? Então, mas por enquanto a gente vai usando aqueles que tem, que são muito bons também, mas que eu não tenho total controle, eu não tenho controle. Lembra que eu falei que eu sou controlador? Eu gosto de controlar, mas a gente vai usar aquilo que tem, que são os eventos ali ascendentes, são muito bons, né? Então eu estou usando principalmente os eventos ali que a Marisete proporciona, eu vou mostrar aqui, e são com pessoas que eu não conheço ali, mas são todos líderes Platinum para cima, com certeza são muito bons, mas também teremos eventos nossos mais para frente, quem sabe inclusive algum evento seu, tá? O que nós faremos agora é totalmente diferente do que a gente vai fazer daqui a 6 meses. Por quê? Porque daqui a 6 meses nós estaremos em condições diferentes, com estruturas diferentes, a gente vai fazendo melhor. Então a gente vai fazendo com o que a gente tem. O que que a gente tem? O que a gente tem, a gente faz com o que a gente tem, dá o nosso melhor que a gente tem, depois vai tendo mais, a gente vai estruturando as coisas. Conto com vocês também. Inauguração presenciais. Essas inaugurações presenciais, eu deixei um vídeo na descrição do grupo ensinando como que faz isso. Faça, faça e você vai ver. É top e também essas inaugurações, elas são a base para você depois criar outros eventos, tá? Então, coragem, fazer inauguração. Eu acho que eu vou fazer algumas com vocês aqui, não nessa semana, mas talvez na outra. Eu vou abrir de eu fazer para 3, 4 pessoas simultaneamente. Então, você faz a inauguração aí, o evento aí, eu conduzo para quem quiser, para quem tiver muito medo aí de fazer o primeiro evento, eu posso fazer, tá? A gente vai ter a oportunidade. Quem quiser já pode me avisar que quer. E aí aqui a gente tem as blitz para as inaugurações, para os eventos presenciais. Mais para frente a gente vai fazer eventos temáticos presenciais que vocês podem fazer, evento só saúde da mulher, evento só para crianças, evento de emagrecimento com óleos essenciais, enfim, né? Mas vamos um passo de cada vez, tá? E as blitz, que é o que faz tudo isso acontecer. Porque ter o evento e não ter convidado é a mesma coisa que não ter. Tá entendendo? Então, qual é o trabalho de você? É fazer ter gente nos eventos que já existem. Se tu não tá com gente no evento, o evento serviu de nada, tá? Então, quem lê o GoPro, quem lê qualquer conteúdo de multinível vai entender. O nosso negócio, ele começa com a gente e ele perde o controle, o nosso controle, quando as pessoas estão experienciando o que nós experienciamos. Então, os processos. Tem um menino pelado aí, Luciana, lá atrás. Aí, aí, então, assim, o evento é isso. A gente tem que, poxa, vai ter evento, vamos convidar. Vamos convidar, colocar pessoas nos eventos. Ah, mas um evento foi ruim. Ah, beleza. Mas você aprendeu a convidar, pelo menos. Mas a princípio, esses eventos têm tudo para ser bons, tá? Como serão as blitz? Então, eu deixei um vídeo na descrição. Esse vídeo vocês podem assistir no momento que vocês quiserem, é bem curto. Como que vocês se preparam para uma blitz? Amanhã já teremos blitz. Então, você organize a sua lista. Não precisa organizar tudo de uma vez, não, entendeu? Por exemplo, começa a organizar, todo mundo que comprou um óleo seu, escreve assim, ó, cliente, nome cliente. Aí vai ter um momento que a gente vai falar só com os clientes. Tu bota um código ali, quem participou de evento. Aí tu coloca ali, foi em evento, entendeu? Ou equipe, tá? Aí você vai alinhando ali para poder ter de alguma forma alguma organização. Você usa o que você quiser para se organizar. Só que quando a gente for fazer os convites ali, etc., você tem que estar já na ponta da língua para não perder tempo, porque a pessoa não está ali com quem ela vai convidar. Ela vai convidar, entendeu? Não, não é muita coisa, não. É 10 minutos. Você para 10 minutos, escolhe ali. Às vezes a pessoa vai fazer uma lista, nossa, vai fazer a ultra lista lá,
Cara, quando ela chega na metade do negócio, ela já tá cansada, ela já tá sem saco, assim, porque ela não, entendeu? Quer fazer perfeito. Nossa, quem que eu vou falar primeiro? Eu vou falar primeiro com fulano de tal, não sei o quê. Aí ela vai acabar não fazendo. Então, assim, ó, vamos fazer e vamos melhorando, porque aí senão a coisa não vai. Momento para dúvidas e correções, então nas blitz, então a gente vai ter momento para dúvida e para correção. Quem é que participou já de blitz comigo? É, tem até uma, eu vou mandar uma blitz gravada que tem lá para vocês. Às vezes eu falo assim, eu escuto a pessoa falando, e eu falo, às vezes uma palavra que a pessoa fala ali, ela lasca o áudio. E aí, às vezes, não, agora vamos, não, cancela esse áudio e faz de novo. Aí a pessoa faz de novo. Aí, assim, ó, tem que também, né, não ser mimizento, entendeu? Tipo, a pessoa é muito sensível, e assim, a pessoa muito sensível, né, e eu sim, considero que eu seja jeitoso para falar ali e tá, né, ali, mas assim, tem coisa que tem que ser corrigida, entendeu? Então não é pessoal, não é pessoal, é pro teu bem, tá entendendo? Não é uma coisa pessoal, tu não é, ah, não, que o jeito que eu falo tá errado, tá sempre errado, a pessoa bota ou quer falar do jeito. Não, a gente tem coisa que não dá, entendeu? Que a pessoa ali ela tá falando coisas no áudio, o tom de voz, a pessoa parece que tá morrendo, mandando o áudio. Eu vou falar, tá entendendo? Eu tenho compromisso de ajudar vocês. Então tenta não ser muito sensível. E eu sei que a maioria não é. E aí tem um vídeo que eu tô com a minha irmã, né? Minha irmã, não é essa irmã que tá aqui, é outra minha irmã. E ela é uma pessoa que tem muito problema em correção, assim, porque ela quer estar certa, só que ela não está certa em relação àquilo. Então eu tinha que mostrar para ela e falar. Então quase a gente brigou no vídeo, entendeu? Eu vou mostrar para vocês, só para vocês verem um exemplo ali, né, que de uma questão um pouco mais, né, ali na lista que, pô, tem que fazer de novo, porque não adianta, entendeu? O resultado, ele tá entendendo? Não precisa ser perfeito, mas se eu estou ali para corrigir e poder auxiliar você a ter um áudio mais direcionado, mais assertivo, faz toda a diferença o conjunto das palavras que você fala ali, entendeu? Outra coisa que eu vou falar para vocês: a vida não é um arco-íris, né? A vida não é um arco-íris, tem coisas que tem que ter esforço. Eu tive a grande oportunidade de eu me lasquei de não ter. Eu passei no concurso e eu rodei na redação. Aí eu fiquei por um ano inteiro, todos os dias, fazendo uma redação inteira completa para corrigir. Então, eu sei o quanto que é chato escrever e eu sou muito grato porque talvez o êxito que eu tive no Marketing Rede tenha a ver com eu saber organizar as palavras ali, etc. E tem a ver com a escrita. Convite, você que escreva o convite, escreva, vai lá, é chato, tal, é chato, eu vou ter que escrever. Beleza, amigo, parabéns, você quer crescer? Você quer o quê? Quer crescer? Escreve, vai lá e coloca. Boa tarde, tudo bem, blá, 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 blá. Vai lá, alinha, eu vou mandar o modelo de convite, escreve, primeiro, é mais fácil escrever e depois falar do que falar. Então, assim, ó, vocês estão no programa de perícia, para vocês se tornarem o quê? Peritos. Perito. Peritos. Tá conseguindo compreender? Perito. A Cristiane, ela tá num. Também, a Cristiane mandou uns áudios para mim, eu corrigi ali, né, Cris? Os áudios estão abertos, quem quiser abrir o áudio aqui. Então, assim, ó, mas faz parte. Eu não vou mentir para você, tá entendendo? Não, vocês querem que eu minta para você? Fale que tá bom, que não tá bom? Não vamos falar para poder as coisas darem certo, tá? Então não tenta não ser tão frágil assim, se fortaleça para poder acertar, beleza? Então, é que nem a professora, na hora da prova, a professora vai te dar uma nota que não foi, tu errou a questão. Não tem. A questão, o nosso negócio de vendas, de negócio é a prova o tempo todo, a prova é todo dia na rua. Entendeu? É melhor eu falei, ó, sangrar no campo de batalha aqui, né? Na Blitz, do que sangrar ali, tá entendendo? Então é isso, tá? Então, teremos. E ação. Ação, ação, ação. Eduardo, acabou meus contatos. Aí a gente vai. Vamos trabalhar com o que tem. Contato, a coisa mais fácil que tem é contato, gente, de verdade, porque é só. O problema é que a pessoa não sabe converter o contato. Se o cara não sabe converter o contato,
Tu vai botar um tráfego, qualquer tráfego vai te gerar prejuízo, porque vai vir a pessoa, tu não sabe trabalhar a pessoa, tu bota fora o tráfego, entendeu? Então, é, quem aprenda, vocês estão treinando, vai queimar contato, vai perder, beleza, perde dezenas para ganhar centenas e milhares, tá entendendo? Então tem que ser praticado, beleza? Então a semana nós vamos ter esses eventos aqui, ó. Então nós temos dia 23 educação continuada, que aí eu vou ver o que vai ser, porque hoje é feriado, eu perguntei e não disseram o que vai ser, tá? Ali da Marisete. E aí eu vou, assim que souber, eu mando para vocês no grupo. Dia 26 vai ter um curso introdutório de aromaterapia. Eu vou explicar detalhado. E dia 28 construa, que é a apresentação de negócio. Então a gente vai trabalhar em cima desses três eventos, beleza? Então, esse evento aqui vai ser o evento que eu vou fazer. Para vocês é de graça, certo? E aí a gente vai trabalhar alguns formatos diferentes, né? Então, mas a ideia aqui, basicamente, eu não vou ficar falando detalhes aqui, porque a ideia não é falar detalhes, mas a ideia desse evento aqui, para vocês compreenderem, é vocês presentearem clientes com esse evento. Então, é um evento de 3 horas que você vai presentear, ou seja, vai ser de graça. O seu cliente vai receber um certificado. O seu cliente vai aprender o que é um óleo essencial, diferença de um óleo essencial de primeira linha para um de segunda linha, o que é a diferença de uma erva para um chá para um óleo essencial, qual é a diferença de um sintético para um óleo essencial, saúde integrativa de modo geral, protocolos, como fazer os cosméticos naturais, coisas para performance física, mental, saúde mental, ansiedade, etc. Então, vai ser top. O cara vai chegar, vai sair de lá uma lavagem cerebral, tá? Dela de vida natural. Então, é 3 horas de evento, a pessoa ganha o certificado, vou dar o meu melhor. Quando acabar o evento, participem do evento para vocês entenderem, que vocês puderem agregar para melhorar o evento, falarem para mim que eu, né, posso melhorar. E eu não pretendo eu ficar fazendo sempre esse evento, não, entendeu? Então a ideia é que eu faça os primeiros, aí depois, né, digamos, a Lu faz, aí outra pessoa que quiser fazer faz, né? Então a gente vai buscando aí pessoas que possam fazer. Mas qual é a ideia? Por que esse evento? Esse evento aqui é um evento que depois vocês podem fazer na cidade de vocês presencial, que vocês podem fazer um tráfego pago. Isso é uma coisa que eu vou estruturar, não agora. Eu cheguei a fazer o tráfego pago para esse evento presencial e vou organizar direitinho e conto também com a ajuda de quem quiser ajudar e porque a gente vai compartilhar os materiais, fazer um material visual top. Tem um projeto massa que não tem como fazer agora, mas que a gente consegue através de tráfego pago, uma pessoa que vai pagar. Eu tive pessoas que pagaram R$ 147 o presencial, eu vendi por R$ 147 e vieram por tráfego pago, entendeu? Então a pessoa que vai no evento desse, tu acha que ela vai comprar mais óleo? É óbvio que vai comprar mais óleo, entendeu? Será que essa pessoa vai estar mais vinculada? É óbvio. Então a gente trabalha, a pessoa entra de um jeito e sai de outro. Então é muito mais fácil você vender para ela, você cadastrar ela no negócio, qualquer outra coisa, depois de ela participar de um evento desse. Então, vocês, imagina só, imagina um evento, ele faz com que a pessoa entrou de um jeito e saiu de outro. Pronto. Aí essa pessoa é muito mais suscetível a comprar os produtos, etc., aí num evento presencial, qualquer outra coisa. Então, tentem colocar todo mundo, e eu vou ajudar vocês nas Blitz a colocarem nesse evento online. O presencial é muito melhor. Fazer eventos presenciais é muito melhor, mas se não tem presencial, bota no online, né? Então, enfim, pessoas de outras cidades. Então, isso aqui é uma arma secreta que eu vou investir bastante energia para melhorar isso cada vez mais, tá? E aí, eu acho que quem quiser contribuir de alguma maneira também será muito bem-vindo, tá? E críticas também. Ó, crítica, né, que for para agregar algo que você não gostou, pode melhorar, que você puder falar aí, né? Então, para mim, de boa. Eu quero, o foco é na solução aqui, tá? Agora, esse aqui, quem puder tirar um print aqui, vou botar no grupo já aqui, ó, tá? Então, isso aqui é os horários. Eu vou botar outro aqui também, peraí. Já vou colocar no grupo. Então, os dias que a gente vai ter os eventos aqui da linha ascendente, beleza? Então, eu botei
Os próximos eventos. Coloquei aqui no grupo. Vou colocar agora aqui as blitz que nós vamos ter. Então, beleza. Então, aqui são as blitz. Então, o que que a gente vai ter? A gente vai ter amanhã, 13h30, vamos ter blitz para o curso introdutório de aromaterapia para iniciantes. Dia 23, a gente vai ter 11 horas blitz para consultores participar de educação continuada. Se não for para consultor, a gente muda ali. Aí aqui, dia 24, vamos ter uma blitz de venda. E dia 25 a gente vai ter uma blitz para o curso de aromaterapia para iniciantes de novo. Que é legal? Legal você já organizando seus contatos. Tem o link lá na descrição do grupo falando preparação para Blitz amanhã aqui. Eduardo, os horários estão péssimos para mim. Fala em box comigo que eu posso, de repente, inserir mais um outro horário aqui durante a semana. E semana que vem já ajustar aí se tiver algo errado, tá? Então podem falar algo que não esteja atendendo aí as questões de vocês, tá? Então a gente vai mudando, eu tenho um horário flexível aqui, então a ideia é a gente ir associando. Eduardo, eu tenho que participar de todas as blitz? Não, né? Não tenho essa expectativa que alguém participe de todas as blitz, mas vale a pena você participar de todas que você puder ali, alguma coisa a blitz vai te agregar, tá? Ó, a Mônica perguntou: os meus convidados vão pagar esse valor? Não. Os convidados de vocês não vão pagar nada, tá? Vocês vão presentear. Aí eu falo para vocês, se vocês quiserem vender para o convidado de vocês, você pode vender, tá? Porque esse evento ele vai ser vendido. Eu vou para alguns convidados eu vou vender. Para alguns convidados eu vou dar, tá? E aí eu vou te falar que vender não é uma coisa ruim, não. Vender é bom, entendeu? Independente, aqui, se você vender para alguém, eu passo metade aqui para você, né, do valor. Mas não é uma questão de vender para você ganhar R$ 25, mas é vender porque muita gente dá mais valor quando compra. Mas aí a gente vai alinhando esse discurso, tá? Então a gente não vai falar sobre isso agora, beleza? Consultores da equipe de vocês que quiserem participar do evento vão pagar, né? Então, não é para colocar consultor neste evento sem pagar. Os únicos consultores que vão participar sem pagar deste evento são os consultores que estão aqui, certo? Então, que vocês estão no programa, vocês podem fazer sem pagar, tá? Quem é outro consultor de outro lugar, amigo da equipe ou da online, paga. Vocês colocam os que vocês quiserem. Vocês podem botar 30, 50 pessoas, cabe 500 pessoas no Zoom ali, na minha sala. Então, pode botar quantas pessoas vocês quiserem, né, gratuito. Então, o objetivo não é fazer dinheiro com esse programa, tá? Mas muitas vezes vale a pena sim você ofertar como uma oportunidade de compra. Esse evento aqui, ele custa R$ 147 presencial. E aí eu fiz agora aqui por 47, tá? Para pessoas de modo geral. Vou colocar ali no Instagram, pode ser, vai dar para alguém? Beleza, eu vou dar para algumas pessoas. Tem gente que eu vou vender. Beleza. Regras na Blitz. Tá, na Blitz é o seguinte, tem que ter regra, né? Assim, então, vai ter momento ali para dúvida, vai ter momento para fazer, e aí tem que ter ação, né? Então, no sentido, cara, vamos fazer. Ali eu vou estar conduzindo, então não é a primeira, não é a segunda, não é a quinta, não é a 20ª vez. Eu já fiz muito isso há muitos anos fazendo blitz. Então confia ali, vamos fazendo, não, né? Tem, às vezes até o script vai ter que mudar de acordo com alguma coisa, né? Também vai ter blitz diferentes que a gente vai estar fazendo, a gente vai trabalhando abordagens diferentes. E aí vai ter um momento ali onde a gente vai conversar, vocês vão me trazer até objeções, etc. A gente vai conduzindo ali e a gente vai vendo na prática também, né, em relação à quantidade de pessoas que tiverem, e aí a gente vai vendo como que a gente vai conseguindo trabalhar ali as deficiências também. Vai ter um momento que a gente vai
colocar áudios, né, ali no grupo, aí cada um coloca um áudio, e aí sim, na hora da Blitz, às vezes eu falo assim com alguém, eu pego uma pessoa para estar fazendo com a pessoa. Aí também você pode ser voluntário. Então eu peço que sejam voluntários, né? Então ser voluntário, você está ali na frente de todo mundo errando. E é uma oportunidade de você trabalhar aí a sua coragem, né? A sua vulnerabilidade, tá? É um ato de evolução. O programa para os novos, então, vai ser. Então, a gente vai ter outros eventos que vai falar desse programa aqui. E aí ele vai ser, a princípio, 3 meses por R$ 1.000. Esse programa foi vendido em 2023 por R$ 2.000, 3 meses. E foi vendido, acho que umas 30 e poucas pessoas compraram. E foi bem no meio, teve o negócio lá da Tati. E aí eu falei, não, eu vou fazer mais barato. Não que não valha R$ 2.000, mas eu não quero que ninguém tenha a sensação de que ela não conseguiu fazer valer a pena. Então, o que nós tivemos lá em 2023 foi um programa que foi corrido, foi um programa de maratona, né? Então, muita gente foi engolida. Tem gente que teve problema pessoal e aí não participou, não, ou se sentiu engolida ali porque era muita atividade, aí tinha uma continuidade, tinha muito evento presencial e a pessoa ali não conseguiu fazer, e aí ela se sentiu mal e tal. E aí a ideia que eu fiz aqui é o seguinte, que tipo, os 3 meses por R$ 1.000, a pessoa participar de 4, 5 blitz, ela já aprendeu a fazer dinheiro nas blitz de venda, que ela já vai, não tem como não, o programa não valer a pena para ela, entendeu? Não tem como. Vocês fizeram por um ano, né? Por um ano, por um valor de R$ 1.000. E eu falo para vocês, meu Deus do céu, tipo, não tem como você ser engolido aqui pelo programa. Você tem um ano. É que, Eduardo, eu tenho que participar de tudo. Você não precisa participar de tudo, não, entendeu? Tente participe do que puder. Se você puder participar do primeiro daqui a 3 meses, participa. Então, outra coisa também, muitas vezes no nosso negócio, muitas lideranças fazem a pessoa se sentir mal por não performar. Faz a pessoa se sentir mal porque ela não conseguiu participar, ou porque a pessoa não conseguiu algo, ou não sei o quê. Gente, ninguém está competindo aqui não, entendeu? Tipo, ninguém está competindo, ninguém está cobrando vocês não, entendeu? Ninguém vai ser carrasco de vocês não. Então a parada aqui é para você conseguir se desenvolver, para você conseguir fazer isso. Eu estou falando às vezes mais firme assim, mas porque tem que ser firme, né? Tem que ter uma firmeza ali, mas não tem nenhuma cobrança, entendeu? Tipo, não tem cobrança, entendeu? Você é bem-vindo, você indo e só assistindo, entendeu? Tem gente que vai só assistir. A gente fez um programa de R$ 2.000 e 3 meses, que teve gente que foi e só assistiu, e a pessoa vai lá e só assiste. Beleza, entendeu? Eu não quero que você faça isso. Por quê? Porque só assistir, você não vai ter os resultados que você merece ter e o desenvolvimento que você vai ter. Entendeu? Mas cabe a cada um. Quer ir só assistir? Beleza. Mas eu sugiro que você as coisas se resolvem mais rápido com coragem, gente, com coragem. Então dói mais rápido e dói menos. Né? Quando a gente tem coragem, a gente enfrenta e aí passa ali pela situação, faz esse evento logo, faz a inauguração logo, faz as coisas logo e aí você vai ver que vai valer a pena, tá? Do que você ficar nessa. Porque é torturante, é uma tortura a pessoa ela ficar evitando fazer algumas coisas, tá? Ela fica ali naquela hesitação, e isso ela vai se torturando, ela vai ficando doente, ela vai ficando doente. Então, muito de depressão e ansiedade está muito conectada com isso, com esse não enfrentamento do que tem que ser enfrentado, né? E aí, quem vocês trouxerem para o programa vai funcionar da seguinte maneira: Eduardo, eu tenho alguém que eu quero trazer para o programa, que é da minha equipe, a pessoa cadastrou agora. O que que. Aí, ó, para quem é de fora daqui, que eu vou estar vendendo nos eventos, a gente vai estar falando, evento lá que for, a pessoa vai pagar R$ 1.000 por 3 meses. Pode fazer em 12 vezes. Quem for da equipe de quem está no programa, quem você quiser trazer, você vai trazer por R$ 1.000 e vai até dia 21 de abril de 2026. Ou seja, vocês compraram por um ano. E aí, quem comprar daqui um mês, for da equipe de vocês, vai ter acesso a 11 meses, 10 meses.
8 meses, 9 meses. Isso vale até quando? Até quando de repente eu entender que não que está atrapalhando a quantidade de pessoas. Se eu entender que a quantidade de pessoas está atrapalhando tá gente demais, está atrapalhando o desenvolvimento de vocês, de quem já está, o que que a gente vai fazer? A gente vai aumentar o preço e para que entrem menos pessoas, tá? Então a gente vai ver na prática como que vai ser. Então, vamos vendo na organização o que que vai dando para fazer. Também, né, eu vou estar incluindo, por exemplo, pessoas da minha equipe. Eu não vou colocar todas as pessoas da minha equipe no programa. Eu vou colocar pessoas da equipe que estão comprometidas, que elas estão, tá entendendo? Então, eu vou fazer um acordo com elas, né, conforme meta ali, conforme um compromisso dela, tá? Então, mas lógico, quero que tenha um monte de gente, mas não só para fazer volume, gente que vá fazer e vá aproveitar, tá? Conseguiram compreender que isso aqui não é fixo, mas a princípio é isso, beleza? E a minha sugestão para vocês é assim, como vocês estão num programa de perícia e vocês têm esse o objetivo de vocês, que a gente já falou lá no começo, o que que eu aconselho que vocês façam? Eu aconselho que vocês assistam um vídeo por dia ou pelo menos 3 por semana de um vídeo de perícia mesmo. Perícia nas ações geradoras de renda. Para vocês raciocinarem dentro dos propósitos. Eu deixei a plataforma lá para vocês, não é para endoidar ali com a quantidade de conteúdo que tem na plataforma. Eu coloquei para simplificar na descrição as perícias ali. E ali, nas perícias, tem assim, tem vídeo ali de como agendar, no show, de fechamento, de iniciar uma pessoa nova, tem vídeo de lista. O vídeo de lista, a lista, a gestão de contatos, a visão sobre os contatos é uma parada muito profunda. Tem alguns treinamentos sobre lista ali. E a lista não é botar as pessoas num papel, aquilo ali é uma coisa muito profunda. Para qualquer coisa que eu vou fazer na minha vida, eu faço a lista de pessoas. Para qualquer negócio, eu vou vender imóvel. Tem perfil para imóvel, né? Amanhã eu tenho um programa que algumas pessoas aqui estão, que é um programa que chama uma consultoria de negócio. E aí a gente vai fazer amanhã um programa, vou ensinar, vou ter algumas aulas ali, a gente faz uma consultoria em grupo para pessoas que são profissionais que trabalham com mentoria ou que têm donas de estética, tem várias profissionais com negócios diferentes ali, mas é uma consultoria comercial. E dentro dessa consultoria, eu vou fazer um programa de vendas de high ticket. Como que a pessoa cria um programa high ticket? Por exemplo, a pessoa cobra R$ 100 por uma sessão de terapia. Como é que ela faz um programa onde ela vai conseguir cobrar R$ 4.000 e as pessoas vão pagar? Né? Então, eu vou fazer amanhã, começar amanhã essa série de aulas. E aí, por que eu estou falando isso? Porque a gente usa a lista para isso também, né? Então, tem ali pessoas que têm consultório de estética, etc. Por que que a gente usa para lotar a agenda? A gente usa estrategicamente a lista. Então, a lista ela é usada em todos os negócios. É a parte de imóveis, a gente trabalha a lista. Só que tem que ser trabalhado com inteligência a lista. Então, não é uma coisa, tipo assim, simplória. A gente faz algo simplório para começar, mas ali tem conteúdos que vão aprofundando, tá? Então, nós estamos num negócio que envolve muito resultado, se a gente fizer certo, muitos benefícios se fizermos certo. Então, vale a pena a gente se profissionalizar, tá? Então, e você não perde por se profissionalizar, por quê? Você vai poder aplicar isso em outras coisas também na sua vida, N coisas, né? Então, um vídeo por dia, ou no mínimo 3 por semana, é a minha sugestão. Um treinamento por semana ao vivo da sua linha ascendente, ou da minha aqui, que a gente for proporcionar, mas se organiza, não precisa ficar também assistindo. Aí tem gente que assiste live todo dia, fica fugindo, né? Então não precisa também ficar toda hora assistir tudo que todo mundo faz, entendeu? Ter como base a descrição, lá eu botei coisa na descrição. E meta, eu acho interessante que quem quer crescer no negócio faça de 2 a 4 eventos presenciais por mês, tá? Mas a pessoa não sabe nem como que vai fazer o primeiro. Cara, faz o primeiro, depois faz o segundo.
mas a ideia é que, né, depois você vai fazer com o teu downline, etc. Você vai trabalhando e clareando isso, tá? E agora, gente, então, finalizamos aqui e vou abrir aqui para dúvidas, tá? Quem tiver alguma dúvida, quiser perguntar alguma coisa, também alguma coisa que quiserem falar no particular, podem falar. E para finalizar, eu quero realmente dar as boas-vindas para vocês e bora para cima, né? Bora, vamos fazer que amanhã já tem Blitz, tá? E se alguém ficou ali ruim, aqueles horários, vocês falem comigo aí que a gente pode colocar, inserir algum horário que fique melhor, tá bom? Ó, tem gente que já falou comigo aqui. Beleza? Podem abrir os microfones, tá aberto aí o microfone. Quem quiser, deixa eu ver, tá aberto. Quem quiser abrir o microfone e falar alguma coisa ou tirar alguma dúvida, ó, já vi que a Cleise falou aqui, que né, nos horários ali ela não consegue, mas já me fala o horário que você consegue. Tá. É, Eduardo, Oi, é, é Ivone, tudo bem? me vê? Bom, eu ia ver se você vai conseguir colocar esses horários e datas de Blitz com um pouquinho mais de antecedência na próxima. Vou colocar. Aham. Uhum. Porque eu te comentei, né, que eu me adapto, assim, mas assim, de um dia para o outro aí é difícil, que eu tenho atendimentos, né, já de hora A marcada. ideia é sempre colocar no domingo. No domingo eu vou colocando Hum, da semana, certo, legal, tá? Show. beleza. Ó, a Cleise falou comigo aqui, eu já vou incluir um horário que ela possa. Quem... Aí eu já coloco lá no grupo os novos horários, tá? Quem quiser falar alguma coisa nesse sentido pode me chamar em box. Alguém já assistiu algum conteúdo lá da plataforma? Ele é um bom começo, o multinível na era digital lá é um bom começo. Alguém assistiu o multinível na era digital todo? É amanhã. Podem falar por áudio, pessoal. Amanhã a ideia é convidar cliente, entendeu? Ou prospecto, pessoa que de alguma forma se interessa por produtos naturais, que se interessa. Alô? Pode falar, Mônica. Ou ligou sem querer. Eduardo, você está me escutando? Dentro desse último item que você colocou perícia, o que quer dizer ter como base descrição? Fiquei na dúvida. É, use E como base, embaixo tem meta de 2 a 4 eventos presenciais por mês. usar como base o conteúdo que eu disponibilizei ali no grupo, na descrição do grupo. Eu deixei uma lista de conteúdo. Tá, Mas você pode assistir pela plataforma também, mas eu deixei ali para ser mais objetivo, tá? tá joia, obrigada. Ó, na Blitz vamos convidar em média quantas pessoas? As primeiras Blitz, normalmente, acaba que, assim, ó, tudo tem uma adaptação, né? Então, por exemplo, se eu pego aqui e eu vou fazer, se eu pegar, vou focar uma hora, tem uma técnica que chama Pomodoro, né? Que a pessoa focar em fazer uma coisa só. Então, fala, agora eu vou convidar. Aí eu vou lá e eu coloco no modo avião e eu vou lá e eu fico meia hora só convidando. Meia hora só convidando, eu mandando um convite específico ali, o que que eu consigo? Em meia hora eu consigo convidar 50 pessoas, entendeu? Mando áudio de 30 segundos, tiro do modo avião, aí depois eu vejo que vou respondendo ali. Então tu consegue convidar muita gente. Como a gente vai estar aprendendo, vai estar pegando a mão, então esse primeiro momento você não vai conseguir de repente convidar tantas, mas tu vai pegar a mão ali, pegou o jeito de convidar,
tu pegou o feeling, tu pode ter um horário, pausar um horário e fazer os convites você. Essa estratégia das blitz eu faço isso ó, há muito tempo. Tem um vídeo que eu deixei ali para vocês que é treinamento de liderança avançado. Esse treinamento foi em 2016, pô. E eu fazia as blitz, eram bases do meu negócio, blitz. Então, vai blitz presencial, juntar a galera, fazer blitz, vai ter um evento, fazer blitz, 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 blitz. Ou seja, blitz é uma forma de você potencializar. Se você aprendeu a convidar, você pega três pessoas que não sabem nada e você consegue entrar no círculo social delas e trazer as pessoas. Tá conseguindo compreender? Então precisa ter uma pessoa que saiba e objetivamente convidar ali. Então entendo, vocês estão aprendendo o processo. Então vai ter, então não é só pensar em quantas pessoas a gente vai conseguir convidar, mas principalmente você aprender como convidar para que você possa, então, quando quiser e quando necessário, você conseguir convidar muita gente. E aí imagina só, você queimou todos os seus contatos, você não sabe, você fez tudo errado, mas aí você cadastrou uma pessoa, você vai pegar essa pessoa e você vai saber como convidar, ajudar ela ali, você vai estar colado com ela para fazer o evento, para fazer os eventos dela, então tu consegue navegar nos contatos dela. Até falar uma coisa para vocês aqui. Por que vocês acham que líderes crescem tão rápido? Tu acha que por quê? Porque ele não fica esperando a pessoa aprender, nem ficar esperando a pessoa ter atitude. Tu pega uma pessoa disposta e tu vai lá e tu vai executar com ela, entendeu? Tu vai executar ali com ela. Então tu vai usar o que tu sabe com ela. Então o segredo do nosso negócio pegou uma pessoa, tu aprendeu, tu pegou uma pessoa disposta, tu vai lá e faz a pessoa, tu cola nela e tu ajuda ela a bater ali o elite dela, pega outras três pessoas ali abaixo dela, ajuda a bater o elite de novo. Pronto, tu bateu um silver. Mas isso nunca tem como acontecer sem que antes você domine esse processo. E dominar esse processo não é uma questão de teoria, é uma questão de atitude, de postura também, né? De desenvolver esses atributos, né? E é prático, né? E a gente vai fazer isso. Ó, em relação a crescer no negócio, quantos contatos eu devo fazer por dia e quantos convites? Isso é muito relativo, Jéssica. Vai depender do teu objetivo, vai depender do tempo que você tem, vai depender da quantidade de contatos que você tem. Mas, por exemplo, esse evento agora é um tipo de evento que você não se queima, tu não tem nada a perder de convidar alguém, né? Não é um evento. O que que você vai perder de convidar alguém para um evento de produto? Tu não tem nada a perder, tu tá presenteando, tu só ganha com isso, porque tu tá. Imagina tu mandar um áudio, Ivone, tudo bem, como é que você tá? Olha só, Ivone, eu tava lembrando que você comprou alguns óleos essenciais e eu recebi aqui um voucher de um curso, que é um curso pago, que vai ensinar como que usa os óleos, né? Você já comprou alguns para aprender a usar esses óleos que você já tem e aprender um pouco mais sobre saúde e tal. Aí eu lembrei de você, você quer participar gratuitamente desse curso? Tá entendendo? Então é uma coisa que você só tem a ganhar, entendeu? Você se agrega para a pessoa, né? Eduardo, Oi. nos seus vídeos eu vi que você fala muito de inauguração e blitz. A inauguração é quando a gente chama as pessoas para conhecer o nosso negócio ou para conhecer os produtos. Fiquei na dúvida. Olha, dá para fazer os dois, sabe? Mas assim, eu eu sempre fiz até eu entrar no Terra de novo, eu sempre fiz inauguração de negócio, mostrando o negócio. Só que eu acho que para fazer inauguração mostrando o negócio, tu tem que ser muito mais agressivo e tem que estar bem mais preparado, entendeu? Para chamar para o negócio, assim, é uma coisa bem mais agressiva. Então, essas blitz que eu ensino a fazer as inaugurações, que eu recomendo vocês fazerem, é a blitz de inauguração de negócio mostrando só o produto. Porque aí tu pode puxar algum ou outro para o negócio, mas se isso não for bem ajustadinho, tu pode queimar o contato, porque tu tá chamando a pessoa para uma inauguração, é tipo uma pegadinha, entendeu? Para mostrar o negócio. Tu consegue fazer Entendi. sem ser uma pegadinha, tu consegue fazer, mostrar o negócio sem ser uma pegadinha. Só que aí exige um nível também de perícia que eu prefiro
não é o momento agora, eu não consigo conduzir isso com vocês agora, entendeu? E nem recomendo que vocês façam Tá, agora. Mas imagina uma pessoa que, tipo assim, a pessoa tem muita credibilidade, é uma pessoa de negócio já. E ela ir lá e, tipo, chamar a galera para uma inauguração, chamando, e aí vai lá e apresenta, fala assim, não, eu tô começando esse negócio, tô fazendo esse negócio, e aqui pode estar comigo e crescer, vou selecionar tantos, tá entendendo? Mas não pensem nisso agora. Então é muito mais suave a inauguração de tá. negócio que a gente faz aqui, é uma classe, só que tem esse desenho, esse enroupamento de inauguração. E tem um vídeo explicando ali, tem um porquê de ser inauguração, reinauguração. Tem inauguração da loja, né? Então, isso é um projeto que a gente fez que deu muito certo. E aí tu pode usar também, criar uma loja no Instagram. E aí, mesmo que você já esteja 2, 3 anos na Terra, você inaugurar a tua loja no Instagram, né? Tu criar um perfil no Instagram, na verdade, né? De óleos essenciais. Mesmo que isso, enfim, isso daí a gente resolve de boa. É que quando você falou que você fez tudo errado, eu me identifiquei que eu fiz tudo errado, agora eu tenho que acertar todos os caminhos novamente. Relaxa, relaxa que faz parte. A Nubia falou que tá cortando muito aqui, ou só começou a cortar agora? Não, não, tá ótimo. Tá. Então assim, ó, principalmente, ó, o que acontece? Nesse começo, vocês podem falar pra mim, assim, alguma coisa, Edu, tal coisa, pode falar de boa, entendeu? Aí só tem coisa que a gente deixa eu posso falar pra você assim, legal, isso a gente vai ver então na aula tal, quando que você vai estar? E a gente resolver ali, tá? A gente vai ter encontros também de dúvidas. E essa questão das cagadas no começo, isso é normal, não tem como não fazer. Tem como. Eduardo, é, você vai estar seguindo as 7 habilidades do GoPro que ele coloca ali? Não tem como fugir disso. Uhum. Não tem nem Aí como. Oi? a gente vai abordando aqui no nosso trabalho aqui junto. Não tem como fugir disso, entendeu? Não teria como Hum, fugir disso. Mesmo que chame de outro nome, chame de outra coisa, não tem como fugir. Ali, sim, aquele livro realmente, assim, ó, tipo, é doido. não, adorei. Eu peguei um audiobook e escutei ele inteiro no feriado lá de sexta-feira. Ah, pode É escutar. top. Eu escutei 2 vezes. Eu escutei uma vez só para ter contato, assim, fazendo academia, caminhando, faxina, né? E aí escutei a segunda vez anotando os pontos aí, colocando os itens, né? Do que há. Então, são 3 passos para isso daqui. Um profissional atua fazendo essas 4 coisas. Então, eu fui colocando os ABCD, 1, 2, 3, 4, né? E muito interessante. Olha, se Extraordinário, né? já valeu assim a semana aqui que dá para fazer muita coisa de outro jeito já. Porque assim, a coisa ela vai ficando mais leve pra gente à medida que a gente vai sabendo, conseguindo conduzir, né? Conseguindo conduzir ali, tu vai ficando cada vez mais leve, né? Então assim, tudo que aconteceu de erro, né, que às vezes a pessoa quer se culpar muito, eu errei, eu perdi. O que você ganhou muito mais, assim, só pede quem não aproveitar isso para o futuro, né? Aí eu também quero Hum. finalizar falando uma coisa muito legal que eu li nesse livro que eu li ontem, né, do Como se tornar sobrenatural. Esse livro é extraordinário, mas não leiam agora, não precisa ler esse livro agora não. Não, tem que, você segue um monte de mas assim, vou compartilhar isso com vocês. O Como se tornar sobrenatural, ele fala o seguinte, que a tendência, um desafio que nós temos na nossa vida é a gente ficar olhando para o passado e aí a gente conduzir o nosso presente com base no nosso passado e querer ficar projetando o passado no futuro, entendeu? Então, tu fica projetando o passado no futuro. Eu errei, aconteceu tal coisa, blá, 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 blá. Então, assim, isso é um modo, cara, a vida não é assim, não precisa ser assim, é uma escolha.
entendeu? Então, gente, é um mundo de possibilidade. Cara, tanta coisa, você tem que acreditar no teu sucesso, você tem que acreditar nas pessoas, pessoas boas, maravilhosas que vão surgir, que vão vir, entendeu? Então, trabalha firme em você, nos teus hábitos, na tua mentalidade, a gente vai trilhando esse caminho, é um caminho é em grupo e individual, né? Então, ó, vai, começa a conhecer mais gente, começa a fazer quem não faz a atividade física, vai se matricular na atividade, vai se matricular na yoga. Cara, vai numa terapia, muda terapeuta, conhece a terapeuta nova, vai estar fazendo uma luta, faz em outro lugar diferente, tá fazendo academia, sai da academia, entra num CrossFit, num funcional, vai entrar num grupo de corrida, vai entrar num grupo de trilha, conhece igrejas diferentes, vai para outros ambientes, entendeu? Que às vezes a gente se surpreende. Né? Esse final de semana eu fui para conhecer um lugar novo, assim, que eu podia ir num lugar antigo, eu fui num lugar novo, eu me surpreendi assim com esse gente nova, entendeu? Então, vamos se permitam dar uma quebrar esse hábito de ser você mesmo e estar em outros ambientes e estar, né, tendo a possibilidade de você, né, se surpreender com a vida, né? Se permitir. E a gente fica com muito querendo controlar, né? Tudo, querer que tudo seja igual, né? Então, fica a sugestão aí para vocês. Beleza? Fechado então, gente? Tá? Então, finalizando aqui, vocês podem, né, entrar em contato comigo, inbox, se precisar falar alguma coisa, tá? Então, ótima noite para vocês e não se trata só de do Terra, estamos juntos na jornada aí para a gente sermos pessoas melhores e a gente poder viver melhor, né? E ir para cima aí, gente, tá bom? Contem comigo. Quer falar? Quer falar, Lu? Pode falar. Rapidinho, só agradecendo. Foi ótimo esse primeiro encontro. Eu tô aqui com outras 5 pessoas. Então, assim, a gente está sentindo que só de, né, se nesse start já vieram todas essas querendo mudar esse mindset, mudar essa rotina, né, e poder transformar a própria vida primeiro, para poder ajudar essas outras pessoas, eu estou muito feliz. Então, muito obrigada. Massa, vamos para cima, vamos se surpreender. A ideia é a gente se surpreender, entendeu? Com o que pode acontecer quando a gente ac- faz as coisas e acredita, né? Então, vamos para cima aí, resolver as nossas deficiências, nossas coisas e acreditar, né? Acreditar, não deixa, né, o sonho morrer, não deixa, sonha, né? É Busca isso aí. ali, tá? Sentimento de comunidade, né? É muito bom. Com Estou certeza. muito feliz de conhecer as outras pessoas que estão aqui também. E reconhecer as meninas, né, que me deram um sim aí para a gente fazer essa jornada juntas. Então, é muito bom ter companhia nessa busca, né? Você falou também sou uma buscadora, elas também são. Uhum. Então, vamos juntas na busca. Estou muito contente. Maravilha. E a gente pode combinar, inclusive, de um dia. Total aceito sugestões aqui da gente fazer um, um dia um encontro para ter um bate-papo todo mundo, assim, né? Tipo, de network mesmo, sabe? A gente fazer algo assim, eu tenho certeza que vai ser muito válido, tá? Concordo. Tudo é válido. Tá ótimo. Beleza? Fiquem com Deus então. Gratidão. Forte Boa abraço. noite, gente. Boa noite. A qualquer coisa, eu vou abrir o grupo também aqui, tá? Tchau, tchau.